Fala galera, estamos de volta com o nosso Tribcast, episódio número 2. Hoje um pouquinho mais estruturados, já temos a nossa xícara, já temos o microfone novo e hoje estamos aí com um convidado especial. Deixa eu me apresentar primeiro, sou William Novelo, para quem não me conhece, Thiago Casagrande. e hoje nós vamos ter um convidado especial. Mas eu não vou falar dele, vou deixar que ele se apresente. Primeiramente, muito obrigado. Eu quero começar aqui, antes de qualquer coisa, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de ter conhecido vocês. Eh, eu tenho muito para poder falar, mas muito do que eu tenho vivido recentemente tem muito do que eu tenho aprendido com vocês também. Então, muito obrigado. Bom, eu sou Alander Brandão, sou engenheiro mecatrônico de formação, pós-graduado pela FGV em gestão de negócios e uma especialização em fonte alternativa de energia. Bom, sou projetista de sistemas de centrais de água quente. Um grande desafio de entendimento, de uma forma geral, no Brasil, muita necessidade e pouca bibliografia, pouco conhecimento disponível para isso. Eu faço isso há 22 anos. Trabalho também com climatização, projetos de climatização e projetos de piscina, e todo o ambiente está relacionado, né, nesses três cenários, né? Na climatização, por exemplo, a parte de pressurização de escada, a parte de exaustão de churrasqueira. Eu englobo no ambiente de climatização a parte de desumidificação de piscinas aquecidas, por exemplo. Na parte de água quente, tudo que engloba central, passagem, armazenamento comercial, industrial, residencial. E na parte de piscina, todo o ambiente de piscina, todo. Do momento onde dos características, dos features que a gente coloca, do que tem de coisas legais para ter na piscina, como hidromassagem, geyser, cascata, entre outras coisas, e também, obviamente, trazendo o ambiente das outras disciplinas, que é a desumidificação da piscina e o aquecimento da piscina. Há 22 anos atrás, me formei e, quer dizer, um pouco antes de me formar, comecei a trabalhar com ambiente de eficiência energética, e desde lá venho trabalhando nesse ambiente. Passei por um tempo por algumas empresas, na verdade, muito tempo da minha vida. Eu tive como executivo, diretor de algumas grandes empresas, e tenho orgulho de ter deixado um trabalho super legal e de ter aprendido bastante para poder fazer daqui para frente um ambiente de projeto muito mais executivo do ponto de vista de qualidade de gestão, e não só, obviamente, boas ferramentas aplicadas com algum conhecimento. Muito Legal, obrigado. legal. A gente te agradece aí, obrigado por estar presente. A gente gostaria de fazer um episódio um pouco mais técnico e a gente tem certeza que a gente vai fazer hoje, para quem quer aprender um pouquinho sobre os itens que o Alander domina, a gente vai dissertar bastante hoje aí, vamos falar deles, tá? Mas antes, de mais nada, a gente tem que falar como que a gente chegou nesse convívio, nessa harmônica cerimônia aqui de trocar ideias e tal, e é importante a gente falar onde a gente se conheceu, né? Perfeito. Obviamente que os negócios hoje eles rodam e a gente vai conhecendo pessoas e a gente vai se desenvolvendo como seres humanos, principalmente, mas também como empresa. Claro, Como empresa, a gente gosta de fazer network e foi numa dessas visitas técnicas que a gente se conheceu. Se quiser falar um pouquinho. claro, claro. Nessa época, eu era executivo da Comeco, não tem problema falar. Eu estou nervoso aqui, estou errando esqueci até minha formação, mas nesse, Tudo eu certo. fui diretor da Comeco, como eu disse, né? Como eu fui diretor de algumas empresas, eu tive do outro lado da parte do projeto, que é quando recebo o projeto pronto para poder orçar para o cliente. E lá, no período que eu estava como diretor lá da empresa, foi feita uma visita técnica do pessoal da tribo, conhecendo as soluções e as integrações das soluções disponíveis pela empresa. E foi super legal, porque a proposta de ter interação de conhecimento faz com que os dois saiam maiores, né? Sempre que a gente senta e conversa, sempre a gente ninguém pega de ninguém, todo mundo coloca para todo mundo. Então isso aconteceu lá aquele dia também. De lá para cá, do início da nossa, quando a gente se conheceu para cá, eu optei por empreender. Então encerrei o meu ciclo super positivo, tenho grandes amigos, e o pessoal da Comerco, obviamente, faz parte do meu relacionamento e do meu carinho, mas resolvi empreender, e no momento em que eu resolvi empreender, as pessoas que eu conheci no ambiente onde eu estava como executivo, eu fiz questão de procurar aquelas que faziam muito sentido com aquilo que eu acreditava.
e nisso a gente voltou a falar, fizemos uma primeira reunião, que saiu um primeiro projeto, e assim a gente vem fazendo alguns trabalhos juntos, tem sido bastante prazeroso, e eu tenho aprendido bastante também com vocês. Já, eu lembro daquela visita, Thiago, acho que lembra também, eu achei a princípio que você era um vendedor, né, da Comeco, mas aí quando a gente começou a visita, você começou a explicar tecnicamente a parte de tecnologia, primeiro que eu me impressionei um pouco com a estrutura da Comeco. Sim, Sinceramente, eu sim, não esperava é ver uma aquilo que grande eu vi empresa. lá. Sim, Até a construtora na época que eu levei lá também, eles falaram muito bem, se impressionaram assim positivamente com a estrutura. E depois eu lembro que com o passar ali da nossa visita técnica, eu falei, ele não é um vendedor. Esse cara é bom. Ele tem um tino a mais aí, né, Thiago? Com certeza, foi uma pessoa que, com certeza, trouxe para a gente uma visão que um vendedor não conseguiria trazer algo tão técnico, né? Claro, não desmerecendo nenhum vendedor, Sim, né? obviamente. Todos eles são muito bons, dos que a gente teve contato da uhum, Comeco, mas o conhecimento técnico, toda a forma de trazer esse assunto, tudo que você trouxe e mostrou para a gente, eu acho que foi de incrível, assim, a forma que você conseguiu trazer para a gente, né? Isso, com certeza, foi o que fez com que a gente viesse a ter mais conversas, né? perfeito. Eu fiquei 12 anos lá, né? Então, obviamente, eu tenho muito orgulho da história que foi construída lá e da empresa que é. Sendo da área da empresa, falando aqui do outro lado do projeto, eu conheço e me dou super bem também com todos os outros fabricantes do mercado, com todos. Eu sempre tive um trânsito muito focado no bom senso comum a favor do mercado. Tanto que eu fui presidente da Abagás até antes de sair, por 2 mandatos, fui diretor da Abrava, sempre tentei e tento ter um foco muito no mercado, que é o que traz muito o meu propósito da minha empresa hoje. Eu tenho um grande propósito no cliente, né? Todas as soluções, todas as características, tudo que eu desenvolvo está muito focado no que, em quem vai utilizar. E nesse período onde eu mesclava o meu conhecimento técnico, estruturado na termodinâmica, lá na PUC, lá de trás, para você ter uma ideia, eu comecei fazendo um projeto de aquecimento solar para piscina, era muito específico, né? Em 2001, eu comecei o meu trabalho de projetista fazendo projetos para aquecimento de piscina. Todo esse ambiente que eu passei de projeto e corporativo, sempre foi muito a favor de fazer projetos que sejam realmente percebidos como valor na ponta. Não adianta nada um sistema de água quente estar perfeito, com a temperatura adequada, a pressão certa, se ela não chega do jeito correto para o cliente. Não adianta absolutamente nada ter a melhor marca ou o melhor produto, a melhor instalação de ar-condicionado do mundo, se o cliente que está utilizando ele não sente o conforto. Isso tudo muda. Um aspecto que eu falo bastante: existe uma diferença entre você ser um engenheiro e você ser um engenheiro projetista e você ser um gestor de projetos. Existe uma diferença muito grande. O engenheiro, propriamente, e sem nenhum demérito, eu só escolhi um caminho que é mais amplo do que exclusivamente a base técnica. O engenheiro ele pode ser um cara 100% estruturado na parte teórica da operação. E é bom, é excelente, é importante a teoria vir para a mesa. Um projetista, por vezes, ele engloba outras características, além do técnico, pegando outras disciplinas, pegando um pouco de conhecimento de instalação, de características que fazem muito sentido para poder fazer um projeto com eficiência efetivamente. Agora, um gestor de projetos, isso está meio confundido com um ambiente de coordenação de projeto que a gente tem hoje, que é super importante, mas um gestor de projetos de engenharia, ele tem que estar atrelado com o conceito teórico, obviamente, isso é base, não tem negociação, a conhecer sobre onde ele pisa, a dificuldade que tem, as características, o que funciona e o que não funciona na obra, ter esse ambiente prático envolvido é super importante. Agora, quando você coloca o cliente como foco, você passou a ter uma visão sistêmica do que você vai entregar, mesmo que você seja uma só disciplina na operação. E essa visão sistêmica está relacionada com o cliente que vai consumir o seu produto, mas, obviamente, aquele produto, o cliente que está consumindo aquele produto, vai valorizar aquela construtora que proveu aquele produto para ele. E no final da história, você está colocando o cliente com conforto, a construtora agregando valor e contribuindo naquela sua disciplina, em criar
um posicionamento prêmio para a construtora, e aí sim você está fazendo um papel de gestor de projeto. É um conceito muito mais meu do que bibliográfico aí e tal, mas é como eu analiso, como eu penso a minha estrutura de trabalho. A gente imagina isso também, até tu tá falando aí, eu tô lembrando que há muito tempo atrás não se falava em projeto de piscina, climatização, né? Instalações em geral, obviamente que engloba tudo isso, mas muito pouca gente procurava, nos procurávamos para fazer um projeto específico, né? Para dar valor ao seu produto, Sim. para realmente pensar em solução, pensar qual é o melhor produto, qual é a melhor maneira da engenharia pensar aquilo, né? E hoje a gente já vê isso que é um pouco mais diferente. Projetar é planejar, né? Projetar é planejar. Eu tive a oportunidade na minha história profissional de ser sócio de uma loja de piscina. Eu tive uma loja de piscina durante 4 anos. Então, eu atendia muita construtora e muito cliente que ia lá para comprar piscina sem projeto. E eu, como vendedor, é quem fazia o projeto. Eu vi muito ao longo desses 20 anos, muitas empresas grandes, projetos super bonitos, arquitetonicamente falando, e com uma proposta de valor super legal, que vai na parte especificamente de uma coisa. É óbvio que eu vou defender o que eu faço, mas o banho é todo dia, né? E outras características, sem nenhum demérito ao projeto, mas tem gente que passa uma vida inteira e não vai na piscina do condomínio. O banheiro toma todo dia. A relação de importância que o pessoal dava para o sistema de água quente, especificamente de planejar, de projetar, de fazer disso uma coisa, um aspecto super como parte da diferenciação do valor percebido, não visualizado pelo cliente, tem mudado, apesar de que eu faço projeto, seja nas empresas que eu trabalhei, ou seja, como minha empresa, eu faço projetos especificamente em grandes centros há muito tempo, né? Acontece, né? São Paulo tem uma característica, uma dinâmica um pouco diferente, mas tem algumas construtoras aqui em Florianópolis, ou Itapema mesmo, Balneário Camboriú, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, eu tenho projetos no Brasil inteiro que também pensam diferente. O que está acontecendo agora, na minha visão, é que o perfil e o padrão de conforto exigido pelo cliente tem pressionado as construtoras a conseguir pensar mais nisso, e tem construtora que está fazendo o contrário. Eu estou pensando mais nisso para poder buscar clientes com perfil exigentes maiores. É, bom, tu tocou no assunto, né? Conforto. Eu vejo climatização, água quente, recirculação como conforto. Perfeito. Nada mais do que isso. Sim, E eu vou dar um exemplo que eu vivi, né? Onde a pessoa não pensou. Tu falou agora, o cara chega lá na loja de piscina com um projeto, não vou fazer com vocês as instalações da piscina, porque a loja XYZ, ela me dá o projeto de piscina. sim, E eu vou dar agora uma experiência que eu vivi. Tem um conhecido que mora num edifício de altíssimo padrão, que, pelo que eu lembre, vagamente faz tempo já, eles não ligavam a piscina, o aquecimento dela, durante a semana, porque não tinha muito uso, e ele gastava demais. Quando eles iam ligar no final de semana, que o prédio tinha sol e tal, as pessoas desciam mais para a piscina, se você ligasse no sábado de manhã, no sábado de tarde não estava quente. sim, Se você ligasse na sexta, não estava quente. Então eles colocaram, setaram um timer, fizeram uma gambiarra, digamos assim, e setaram um timer para aquilo ligar, tipo, uma quinta-feira para sábado tá quente e domingo desligar. Olha o absurdo sim, disso, né? E sim, outra coisa, já fui em muitos e muitos e muitos hotéis bons, mas já fui em muito hotel ruim, onde você liga a água quente e demora 40 segundos para sim. aquecer. Isso é conforto. É quase um banho perdido. É quase um banho perdido. Então a gente está linkado a conforto. Tem um aspecto da sustentabilidade, você falou do banho perdido e muita água jogada fora, obviamente. Existe muito. Eu vou te falar que eu conheci empresas que fornecem, que executam bons projetos, porém, para o cliente, não é estratégico ficar direcionado por mais que o projeto seja bom daquela empresa que não é projetista e que vende produto, ele vai ficar limitado à solução que ela quer vender. Nós, como projetistas, nós temos como função pegar o que tem de melhor no mundo e trazer a favor. Você falou do conforto, eu me especializei em conforto, economia em alto padrão. Que por vezes o pessoal imagina assim, o cara tem dinheiro, ele gasta muito dinheiro. Não, o cara só tem dinheiro, muito dinheiro, porque ele também economiza, ele sabe tanto ganhar quanto economizar. Então, trazer o conforto com a devida economia é base do nosso trabalho em todas as disciplinas, né? Estou falando das minhas, mas acredito que bons projetos, como é feito na Tribe, também tem isso como premissa. Tem coisa que assim, o cliente quer economizar. A preocupação que eu tenho quando o cliente fala isso é se ele realmente quer economizar ou ele acha que ele quer economizar.
porque a economia do ponto de vista do investimento inicial não necessariamente não vai refletir no preço do metro quadrado vendido lá na frente. Então, que economia que é essa? Economia para poder guardar dinheiro é uma coisa, economia para poder fazer ganhar dinheiro, para poder ganhar dinheiro é outra. Tá. Então, uma estratégia bem feita, definida por uma condição onde você vai atender o cliente com a condição adequada, você vai ter muito. Na minha vida inteira, eu me destaquei, como uma análise própria, me destaquei pela estratégia. Eu sou estrategista como profissional. Cara, venda é estratégia. Se a gente não tem uma base, um planejamento bem estruturado, a venda sofre. Isso sofre, vai para o preço. Né? Existem, aqui onde a gente está, existem apartamentos com, talvez aqui não mais, mas 5, 6 mil reais no metro quadrado, e tem de 40 mil metros quadrados. Qual que é a diferença? Se for analisar friamente, o pessoal, a Ferrari faz de 0 a 100 e o Fusca faz de 0 a 100, é tudo carro. É claro que não. Né? É claro que não é bem assim. Então, essa estruturação de conforto com economia é um cuidado. Eu sou obviamente, crítica com isso. Um exemplo, fui num hotel bom, aqui na região, em Curitiba, e cheguei lá no hotel, fui tomar um banho e a água começou a subir. Eu vi que já tinha previsto, o projeto já estava pensando naquilo, porque tinha uma pedra para a água não ir para fora do chuveiro. Essa E aí, evasão. pô, liguei sempre que eu vou em hotel, obviamente, eu faço uma análise como usuário da água quente, vou depois conversar com a manutenção ou com a recepção e tal, com o objetivo de ajudar. Aí liguei e falei, cara, você tem um problema aqui, provavelmente tem algum entupimento no ralo, enfim, a verdade é o seguinte, a vazão que tinha dimensionada para descer naquela água, naquele ambiente, era muito maior do que o que tinha para poder pensado para descer. É simples assim. Mas liguei para a recepção, o cara falou comigo, não, 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 o senhor está errado. Está tudo certo aí, é que não pode abrir muito. É isso, isso é conforto, no final das contas. A É, água estava quente, a pressão era boa, não pode. né? Tinha outros aspectos que eu brinco, o banheiro, um banho confortável, tem um monte de outras coisas que não estão relacionadas só com o que eu entrego, né? O silêncio que você tem durante o banho está relacionado com conforto, né? Entre outras coisas. Só que o final do projeto inteiro, a hidráulica, por exemplo, estava adequada. Uhum. Então, se não está, o que acontece é Sim, que o conforto pleno não está estabelecido. sim, sim, com certeza. Bom, vamos entrar num tema aqui, então, já que a gente está falando de aquecimento de água, vamos entrar no tema de aquecimento. São vários tipos de aquecimento de água, né? Solar, gás, elétrico, central. Agora, Quando utilizar, quando não utilizar, qual é o melhor? O que que tu tem a nos dizer, a dizer para o nosso público aí que está começando a pensar um pouquinho em projeto nesse sentido? não, perfeito. É bom que eu já estou ficando confortável, já está passando o nervosismo já. Eu vou separar um pouco antes, eu vou voltar antes do que tipo de utilização fazer. Falando em conforto, a gente tem duas aplicações, né? Falando em características de utilização. Ou eu tenho um sistema de acumulação, ou eu tenho um sistema de passagem. Para aquecimento, falando em aquecimento, é isso. Ou eu vou ter um sistema acumulado de água, onde eu vou consumir o que eu precisar, ou à medida que a água passa por algum tipo de dispositivo de aquecimento, vai para o chuveiro, e aí eu tenho uma separação clara de conforto. Todo o sistema de passagem, eu posso dar alguns exemplos aqui, como o chuveiro elétrico é um sistema de passagem, o aquecedor a gás é um sistema de passagem. Talvez os dois principais do que a gente usa no Brasil hoje. Existem outras, né? Outras resistências externas, como se, por exemplo, um sistema de banheira de hidromassagem é aquecimento, Uhum, literalmente, de uhum, passagem. Sistema de acumulação, basicamente, o nome já explica, eu vou colocar um sistema para reservar um volume de água dimensionado para aquilo e eu vou ter algum tipo de energia para poder aquecer aquela água. Então, separando os dois, e nesses dois ambientes aqui eu tenho basicamente 100%, a maioria da utilização elétrico e a gás, e aqui na acumulação eu tenho uma possibilidade maior de utilização de outros, o que a gente chama de energéticos, né? Aquilo que vai disponibilizar energia para aquecer aquela água. Aí tem solar, é uma das principais, o próprio gás utilizado também, o próprio elétrico. Bomba de calor é um sistema que é um elétrico, mas ele tem uma tecnologia que aproveita o calor do ambiente, utiliza a mudança de pressão do fluido para poder fazer com que gere energia, então consegue ter uma performance maior. Existem as caldeiras. Antigamente era muito mais utilizado, hoje algumas estão até se modernizando, mas tem caldeira a pellet, caldeira a diesel,
caldeira a gás, caldeira a lenha. Ou seja, existe uma infinidade Sim. de características de utilização de sistemas para poder aquecer aquele volume de água. Existe algumas características mesmo para poder definir o tipo de sistema que eu vou utilizar. Aqui, primeiro, se é passagem ou se é acumulação, está relacionado com o conforto. A gente pode falar disso com mais detalhe na sequência. Mas o tipo de energia que eu vou utilizar é, por vezes, muito relacionado com a economia, mas existe uma outra característica importante, que é a temperatura de armazenamento e o tempo de reposição que eu preciso para aquele volume que eu dimensionei. Como é que é isso? Se eu preciso uma aplicação industrial, onde eu preciso fazer um pré-aquecimento de um processo de 200 graus, eu vou trabalhar com 120 graus, 130 graus, e eventualmente eu vou ter alguns desses que não vão atender e outros que vão atender. Num sistema aplicação de acumulação residencial, todos eles atendem bem, mas imagina comigo o seguinte, não faz muito sentido um metro quadrado caro, como a gente tem na região aqui, eu ter um espaço para poder armazenar lenha, para poder esquentar água. Não faz muito sentido, apesar de que existe. Isso era usado muito em hotel, que era Hotel antigo. fazenda e tal. Aqui em Balneário tem alguns, lá em Balneário tem alguns que ainda usavam, tem um tempo que eu Hotéis não vou lá, antigos, né? hotéis mais antigos, mas de bandeiras novas. Uhum. Eu sou consultor da rede Accor para sistemas de água quente, a Tech7 desde 2012, 2010, 2012 eu faço parte dos projetistas que são indicados pela rede para poder ter a solução. Aqui o que eu vi no passado era uma bandeira famosa que utilizava lenha em Balneário Camboriú, próximo da praia. Aí tem outros aspectos para definir, como, por exemplo, vai ter fumaça, vai ter cheiro, vai ter controle de praga, enfim. Isso era uma operação humana, isso era uma característica da lenha que acaba transitando esse tipo de energia, que às vezes é muito barata, para interior, hotel fazenda, onde tem mais disponibilidade e tal. É importante dizer que a lenha tem que ser lenha de lei, tem que ser de reflorestamento, tem um monte de detalhe que não deixa essa operação tão barata, mas é uma operação de uma forma geral barata. Aí isso foi substituído pelo pellet. Aí entrou o O pellet. pellet entrou como uma solução. Na verdade, já existe há muito tempo, lá fora, principalmente na Europa, é muito utilizado. O pellet as cadeiras a pellet têm uma aplicação super limpa hoje em dia, ainda tem essa necessidade da operação humana, os espaços de armazenamento do combustível ainda um cuidado, não é um problema, mas é uma característica que tem que ser Ele é automatizado avaliada. também, Ele né? é automatizado, dá para automatizar bem as caldeiras a Que ele pellet hoje, vai distribuindo ali o consumo de de acordo acordo com com. a temperatura e tal, tem boas soluções a pellet hoje no Brasil e no mundo. Recentemente teve um problema que o pellet subiu demais. No problema da guerra lá fora, o gás cortado pela Rússia ou pela Ucrânia criou um problema energético na Europa, e aí o pellet do mundo inteiro foi para lá, oferta e demanda, o preço foi lá para cima. Eu atendi um cliente em Curitiba que tinha uma caldeira PET para aquecer uma piscina gigantesca, estava desesperado que o custo dele tinha subido muito. Eu não imputo isso a problema, mas assim as características dos combustíveis. E de uma forma indireta aqui, falando um pouquinho dos prós e contras de cada um deles. O pellet e a lenha têm um poder calorífico que você consegue fazer a água chegar a 300 graus sem nenhum problema. A característica desse produto. O diesel, eu não vou nem falar. O diesel tem sido pouquíssimo utilizado, já foi muito usado no passado. Toda a parte da parte de poluição que a gente tem, carro, motor e tudo mais, mas também tem a sujeira, tem a Barulho, né? dificuldade, barulho, sujeira, a reposição Isso é o que a gente menos vê. Ninguém fala. Isso. Existe queimadores super eficientes do ponto de vista de equipamento lá fora, principalmente lá fora do Brasil, que ainda tem algumas aplicações. Aí a gente vai para os mais utilizados, né? Bomba de calor é um produto, eu vou começar por ele, porque bomba de calor, desses mais utilizados, era muito caro, era uma solução muito cara, pouco disponível aqui no Brasil, falando de bomba de calor, para aquecimento de banho, sistema central de aquecimento de água. Piscina já tem a utilização há muitos anos aqui no Brasil, mas o banho, apesar de já ter muitos anos, mas era uma quantidade, um volume muito pequeno de venda. Nos últimos 4 anos, 5 anos, cresceu muito e o produto caiu muito de preço.
Aí você tem uma aplicação com bomba de calor que é mais eficiente num sistema conjugado do que o gás. E a gente para de pensar. O gás também é um combustível fóssil, ele tem suas aplicações que não são 100% sustentáveis do ponto de vista da operação, e o elétrico tem isso um pouco. A gente tem uma matriz energética muito limpa no Brasil, então auxilia bastante. A bomba de calor é mais eficiente, porém o custo de implantação dele é muito mais alto do que o gás. E o gás, e a bomba de calor tem uma característica também, que ela tem uma taxa de reposição de temperatura muito lenta. Isso vai precisar uma acumulação maior. Precisaria de uma acumulação. Para poder fazer direitinho, Thiago, tem que ter uma acumulação maior pensado nisso. Isso para banho, né? Para banho. Estamos falando de banho. Para banho. É. Porque a gente trabalha com temperaturas de até 55 graus, com uma boa eficiência. Existem bombas de calor que trabalham até 70 graus, mas a eficiência do sistema cai consideravelmente. Então, tem todos os cuidados para poder fazer um sistema bomba de calor bem feitinho. O investimento é muito maior do que com o sistema a gás de passagem, mas o retorno desse investimento está na mesa, ele justifica. Ao longo prazo, ele acaba sendo viável. E ele se paga. Num projeto onde eu tenho um projeto sendo feito para alguns resorts, onde o cliente também é o operador do resort. Então, a gente tem direcionado para uma solução que o investimento inicial é um pouco maior, mas no longo prazo, e não é longo, payback aí às vezes de 2 anos, 3, no máximo 3 anos, se tiver uma característica de dimensionamento muito pesada de volume, aumentando muito, no máximo 3 anos de retorno de investimento pela aplicação da bomba de calor. Mas aí quando a gente fala em banho, também tem 3 tipos de edificações, né? Então a gente tem que entender, por exemplo, residenciais unifamiliares, casas de alto padrão, um piso, Sim, 2 pisos, né? Tem o multifamiliar vertical e tem o hotel. isso, Cada um é uma isso, aplicação, né? isso. Nos Estados Unidos, quem vai muito lá sabe que lá nos Estados Unidos você não vê aquecedor de passagem. É raro. É pouco. Eu acho que eu nunca vi. Não tem, é um produto diferente que a gente usa como o maior volume de venda que a gente tem no Brasil são produtos com eficiência não tão alta, né? Eu vou falar baixa, não, são média de 85, 86% de eficiência. O que é muito usado no Brasil, nos Estados Unidos, são produtos com 98% de eficiência perante a classificação padrão em metro aqui. Essa relação de eficiência para a gente lá é muito importante, mas por incrível que pareça, a energia elétrica, a princípio, é mais barata do que aqui. Sim. Então, o elétrico lá é muito mais forte, e lá utiliza bomba de calor com sistema central, tem outros produtos que ainda não têm disponibilidade no Brasil. Lá o modelo de gás ainda é meio É bem menor, escamoteado, né? sim. Tem aplicação. Aquilo que eu falei, quando você precisa de reposição rápida, o gás é um excelente produto. Na hora que você vai pensar na implantação de um sistema, uma bomba de calor hoje, em média, vou dar um grande número aqui, você vai pagar R$ 35.000 em uma peça, em uma bomba de calor. Quem tem uma não tem nenhuma. No projeto, a redundância é uma coisa importante. Então, você vai colocar, se for só com bomba de calor, você vai colocar mais do que um. O gás, você vai pagar aí 6, 7 mil reais, vai colocar três máquinas, vai ter a redundância que precisa, com um custo muito menor do que da bomba de calor. Entenda, o retorno vai acontecer, se a aplicação. Mas eu tenho situações onde o construtor, por exemplo, ele vai entregar um conforto padrão para o condomínio. Eu tenho feito projetos onde a gente entrega o projeto feito com gás e ele tem uma infraestrutura prevista para colocar a bomba de calor caso o condomínio queira investir nessa transição para poder ter mais economia. Esse cuidado, né, assim, a disponibilidade de tecnologias novas, de outras tecnologias, não vou chamar de nova, porque elas já estão há muito tempo, mas a disponibilidade de relação custo-benefício boa, a bomba de calor é recente, isso tem trazido mais flexibilidade para a gente projetar de formas diferentes. Integrações, né? Eu falei das soluções, mas fotovoltaico também é uma vertente que a gente tem forte nas nossas soluções. Eu tenho o projeto, acho que a gente deve fazer um juntos aqui, onde eu vou colocar um sistema com bomba de calor e uma parte desse sistema vai ser feito com energia fotovoltaica para minimizar o custo da aplicação do elétrico no empreendimento. Um backup. Eu tenho, na verdade, não é o backup, ele vai entrar como Auxiliar. auxiliar para poder reduzir o custo de implantação, Uhum. que também tem um payback previsto sobre isso. Quando a gente fala em conforto com economia, está muito relacionado com essas soluções inteligentes de aplicação. A economia está relacionada com o conhecimento. E o conhecimento em relação àquilo que a gente faz é uma estruturação feita por experiência, né? Obviamente, tem aquele dia que a gente para. Eu tenho um projeto lá no Rio de Janeiro,
é um altíssimo padrão, só que eu sei, por características, que os projetos têm uma tendência de taxa de ocupação baixa e depois ele vai subindo. Tem projeto dessa mesma construtora em São Paulo que está com 2 anos que está entregue, o pessoal está terminando de fazer reforma para poder entrar, né? É uma característica. Fizemos um sistema de água quente daquele empreendimento e eu dividi esse sistema em 3 etapas, porque eu sabia que se eu deixasse ele inteiro funcionando com a taxa de ocupação muito baixa, eu ia ferver muita água. Uhum. Porém, depois que tivesse cheio, só uma parte do sistema, ele não ia dar a economia que precisava para dar para o empreendimento todo. Então, eu dividi, como se fosse fazendo um paralelo com um carro, aquele carro que está andando devagarzinho, anda com menos cilindro, depois ele tem mais potência, ele abre mais cilindro, e assim ele vai aumentando a potência de acordo com o que precisa de energia. Lá é uma solução que traz essa proposta de economia, por exemplo, a favor da solução e o conforto em primeira mão. A partir desse projeto, tem um aprendizado grande para mim e foi prático. A solução veio, obviamente a gente veio conversando e tentando achar a melhor solução, mas na prática que a gente aprendeu. Como eu disse, tem pouca bibliografia específica sobre essa parte de água quente. Tem poucos profissionais no Brasil que trabalham Sim. com sistema de central de água quente, apesar de ter muita gente que faz, são coisas diferentes, né? Tem muita gente que faz a gente diz lá, feijão com arroz, né? O Sim, basicão, né? sim, Só que hoje quem está procurando um bom projeto de recirculação, água quente, energia, tem que procurar um especialista, né? Inclusive, eu falo para todo mundo, né? Você que está procurando um projeto água quente, maneiras de fazer com que essa água, a energia que isso vai consumir, etc., procure um especialista, porque hoje o projeto de água quente, ele é conforto. sim. Se você começar a analisar a conta, que até vou comentar um assunto aqui para a gente tentar chegar em números, né? Mas se você começar a analisar a conta e tal, você não vai dar conforto para o teu usuário. E tem que entender qual que é o teu produto, se o teu produto é economizar ou dar conforto, né? Isso. E hoje a gente está numa crescente de preços de metro quadrado para construir, tá elevado. Então, E- de repente isso não se reverta numa venda, mas o teu produto ganha lá na frente, né? Eu costumo falar que quem me contrata é a construtora, né? Eu sou um funcionário da construtora. E como funcionário da construtora, eu preciso de pensar no ganho da construtora. Eu não posso inventar de colocar fio de cobre de ouro, porque o ouro é mais condutor do que o cobre, não faz sentido, né? Então, o que eu falei sobre estratégia, que eu aplico na minha empresa, eu também aplico nas minhas soluções, né? Sempre que eu vou trazer alguma coisa, tem que ser vendável, ele tem que ser percebido, ele tem que ter uma estratégia na operação, né? Isso faz parte das soluções que a gente propõe. Eu falo bastante, a vida inteira eu falei, eu não vendo nada, eu ensino a comprar, mas quando aprende a comprar, compra comigo. Porque quando você vai falar de um produto, falando de aquecimento de água, ou de climatização, ou própria piscina, falando das 3 e fotovoltaica, das 4 disciplinas que fazem parte da nossa entrega. O cliente, via de regra, o cliente ele não sabe o que ele quer. Não sabe. Ele, Gera na muita verdade, dúvida, né? existe uma coisa que eu falo sempre assim: o cliente sabe o que ele quer, eu sei o que ele precisa. Existe uma diferença grande. Às vezes, o que ele quer é muito mais caro do que ele precisa, e às vezes o que ele quer é muito mais barato do que ele precisa. Quando o cliente tem uma expectativa de ter alguma coisa e ele não tem, ele vai falar mal de quem vendeu, mesmo que ele tenha comprado barato. Porque às vezes ele não sabe o que ele está comprando. Ele sabe Perfeito, o que ele quer, perfeito, mas não o que ele está comprando. perfeito. E as construtoras, eu tenho percebido isso, a construtora, eu fiz um post esses dias no meu LinkedIn. A vaga de garagem está relacionada com o perfil de percepção de conforto do cliente. É óbvio. Quando você vai numa vaga que é horrível, que você não consegue abrir a porta que bate no pilar, ou coisa parecida, a experiência do cliente com aquele ambiente que começou lá embaixo, antes de chegar no apartamento, não foi a melhor experiência. Sim, Então, quando vai fazer distribuição de garagem, eu vou te falar do que eu já vi e do que eu estou vendo. No passado era quanto mais cabe, certo? Uhum. exato. E, É o máximo, e né? ainda existe, sem nenhum tipo de hipocrisia. Ainda existe, muito. Quantas vagas cabem aqui? Agora eu tenho outro ambiente que é o seguinte: quantas vagas confortáveis eu consigo colocar? E aí eu estou só trazendo para nada a ver com água quente, mas para poder mostrar onde começa a percepção do conforto do cliente.
Ele não necessariamente tem uma construção linda em volta da garagem, apesar que tem umas garagens muito bem pintadas, bem feitinhas, para ser vendida também, para se encher os olhos. É a mesma coisa da água quente. Ninguém vê água quente. Todo Sim, mundo sente, sim. percebe, Sim, é né? uma É percepção, uma né? percepção. Ninguém vê. A climatização ainda é mais fácil de ver. É, Eu já vi casos do cliente gastar, cara, R$ 100.000 no sofá e querer comprar um aquecedor com, com todo respeito, não vou falar nome não, comprar um aquecedor, não é nem do produto, só para poder não ficar errado. Não comprar um aquecedor numa loja qualquer de, de, de home center. Não faz sentido. sim, Porém, entenda o seguinte, o cliente, ele não tem essa experiência, por mais que ele esteja na primeira, segunda, terceira, quarta casa, ou quarto apartamento que ele não tem a experiência de compra daquele negócio. Não tem. Ele não sabe. Eu tenho um caso de um cliente, uma casa de 1.800 metros quadrados, ele queria colocar um sistema de... Fez o projeto de água quente dele, coloca quase um hotel, 6 quartos, um monte de água transitando para tudo quanto é lado. Ele queria colocar um sistema de pressurização comprado no home center. Queria pagar R$ 600, R$ 800 numa bombinha para pressurizar essa casa toda. É um óbvio. recirculador e Não, é óbvio que não ia dar certo. Aí eu peguei e mostrei o projeto. Na época, hoje tem produto, tem solução mais barata, mas na época, a bomba que eu ofereci para ele custou R$ 28.000. Eu mostrei para ele o produto, o porquê do produto, eu tinha redundância na bomba, eu tinha titular e reserva. Então, o cliente virou para mim e disse: tá maluco? Você está achando que eu estou achando dinheiro na rua? Você está louco? Cara, não, eu não estou. Né? Não sei onde é que você está achando dinheiro, mas está dando certo. Você tá, sua casa é bem grandinha. Mas está aqui o cara, fala direto com o fabricante, entra em contato com o cara, e no final das contas ele comprou a bomba por R$ 16.000, em vez de R$ 600. E depois, toda vez que eu encontrava com ele sempre falava do banho que tinha. Depois ele entendeu. E ele saiu como propaganda falando para todo mundo que o sistema de pressurização adequado com a temperatura correta, a definição certa do chuveiro, porque não adianta absolutamente nada eu fazer um projeto para uma vazão de 8, como é na hidráulica, se sim, faço uma vazão de 8 litros, 10 litros por minuto, o cliente compra um chuveiro de 40, é, o que vai acontecer é que a entrega vai ficar. Eu, como projetista de água quente, eu preciso de pensar nisso, eu estabeleço. Não vai faltar água, só vai gastar muito mais do que estava previsto. Mas o cliente lá na ponta, ele gasta muito no chuveiro e quer gastar ou nada ou pouco, enfim. Existe uma coisa interessante que, assim, água quente, como tudo na vida, a melhor forma de economizar é não usando. Mas não é para não tomar banho. É que se você usa um chuveiro de 40 litros por minuto ou um chuveiro de 10 litros por minuto, o quanto de dinheiro você vai gastar pelo seu banho é 4 vezes menos. E eu consigo estabelecer, garantir, eu consigo garantir um conforto com baixa vazão, porque a relação de conforto está estabelecida entre pressão e vazão. Eu posso ter uma cachoeira cair em cima de mim, eu vou ter um conforto super gostoso. Ok, não tenho dúvida disso. Mas vou estar pagando sim. um caminhão de dinheiro por aquilo. Tem que chegar no meio termo ali. A vazão baixa com a pressão adequada, eu consigo ter um conforto muito similar a uma vazão muito alta. Só que aí é diretamente proporcional. Se eu tenho 4 vezes menos vazão, eu tenho 4 vezes menos custo, independente do tipo de sistema que eu vou ter para aquecer. Menos desperdício também, né? Menos desperdício. Aí vem outras características que não são normalmente atreladas ao conforto, e que é muito importante cada vez mais. A sustentabilidade durante muito tempo, ainda hoje, tá? Ela era uma coisa para rico, porque só conseguia ser sustentável quem gastava muito dinheiro. Era muito mais caro ser sustentável. Ainda tem um pouco dessa aplicação aí, mas haja visto as certificações, né? Quando você vai fazer no passado, não muito distante, para poder fazer um prédio certificado, você gastava muito mais. E não faz sentido. Ainda você tem que ser a sustentabilidade, ela está relacionada com o quanto você economiza de água, o quanto você economiza de energia, mas o tanto que você implementa de solução financeira com aquela solução, com aquele Não é projeto. diminuir o conforto, é você manter o conforto, mas tendo. Exatamente, exatamente. Quando você vai para viajar com a patroa, você pode ir para um hotel 5 estrelas, você pode acampar.
certo? Você está indo e está viajando do mesmo jeito. Não compara a experiência. Com todo respeito a quem gosta de acampar, né? Não é a minha, mas não compara. Não compara. Eu tenho serviço, eu tenho disponibilidade, é para ter, né? No hotel chicoso é para ter. As experiências, eu não tô falando de experiência, que essa experiência de acampar é super legal, como essa aqui é super legal. Mas o que você vai sentir, você vai, em relação ao que nós estamos falando aqui, água quente, não tem nenhum tipo de comparação, Sim, né? sim. É, essa, Basicamente isso. Só para a gente fechar o pote ali do assunto do aquecimento de água, você tocou, só voltando uma casa, você tocou no assunto da garagem, né? E é exatamente a experiência que eu tive. Eu fiz uma visita técnica essa semana, no empreendimento lá em Curitiba. Quando a gente chegou na garagem, a visita entrou pela garagem, as vagas tinham lá 2 metros, 3 metros, só que entre elas tinha 50 centímetros, que é o espaço para abrir a porta. Falei, putz. Aí eu olhando com o pensamento de quem vê edifícios aqui, pô, espaço perdido, né? Não, não é perdido. É, já começa o conforto ali, já, né? e é conforto percebido, que É, com certeza é uma. Não, eu não conheço, não sei qual que é, mas com certeza é uma construtora posicionada como alto padrão premium. sim, É isso. Essa é uma característica que eu vejo que está mudando, porque hoje a gente está tendo um volume de empreendimentos que estão sendo entregues, então a gente está aumentando a oferta do mercado com relação à quantidade de apartamentos que tem para venda. Então, o empreendimento novo, a gente percebe nos projetos que estão entrando, o pessoal está começando a olhar com uma visão um pouco diferente de qual que é o meu diferencial na entrega desse produto. Porque eu sei que quando eu entregar, eu preciso vender. E se ele for mais do mesmo, dificulta a minha venda. Sim. E aí o pessoal está começando a dar mais valor para essa característica de melhorar a percepção do cliente, de pensar num aquecimento diferente, num contexto geral, né, de todos os projetos, melhorando esse ponto. e olha, não sei se você concorda, até brinquei no escritório essa semana. Nessa visita, eu ouvi uma frase muito icônica, assim, nós estávamos lá conversando sobre o preço do metro quadrado, porque aquele edifício é uma experiência. Tudo passou a ser uma experiência. Elevador, a garagem, o aquecimento de água, tem desumidificador em todos os ambientes. Então virou uma experiência. Aí, num determinado momento, alguém fez uma pergunta lá para o engenheiro da construtora. Pô, quanto é um metro quadrado aqui do. Quanto é um metro quadrado? Por quanto vocês estão vendendo metro quadrado? Aí ele falou, pô, que mania que vocês têm de precificar metro quadrado de apartamento? O cara vende um metro quadrado quanto ele quiser, a experiência do usuário é o que tem aqui dentro. Aí ele deu um exemplo. Olha, se você compra um iPhone por metro quadrado, você compra um iPhone por metro quadrado? Todo ano a Apple lança o mesmo iPhone com o mesmo tamanho, você vai lá e troca e paga 2 vezes mais. Daí a gente foi lá no escritório e fez a conta do metro quadrado do iPhone, 725 mil reais o metro quadrado do iPhone. Então é isso, É isso aí. que é a experiência do usuário. Assim, é muito novo, apesar de acontecer há muito tempo, o cuidado com a experiência do usuário como base de definição do que você vai entregar. É uma loucura isso, mas é novo. Eu tenho certeza que tem gente que vai escutar a gente aqui que não concorda, que vai colocar exatamente o jeito que fazia, e eu falo sempre o seguinte: existe mercado para todo mundo, para todo tipo. Eu não preciso, não, apesar de ter me especializado em alto padrão, então eu nichei, me foco, o cara me para uma construtora que, com todo respeito, mas que faz um projeto de casa popular, eu não faço, não faz sentido o meu trabalho para eles, às vezes porque pelo custo que vai ficar o projeto ou pelas soluções que ele tem que implementar para aquele perfil de produto. Não tem bom nem ruim, é só característica. No posicionamento do alto padrão, existem algumas empresas que insistem em não preocupar com a experiência do cliente. Esse pessoal vai sentir no preço, mais cedo ou mais tarde. Eu tive uma conversa com uma construtora na região de Florianópolis. Tem duas consultoras que estão fazendo agora 100% de tudo com o sistema central, porque está focado nessa história do conforto. Existe uma coisa que eu vou fazer um parênteses aqui. Por que o aquecedor a gás, às vezes, ele pode, às vezes não, ele nunca vai ser a mesma coisa de um sistema de acumulação. No sistema de passagem, se você colocar um aquecedor para cada chuveiro, ele vai te entregar um conforto muito próximo do que é um sistema de acumulação. Um aquecedor para cada chuveiro. Quando você coloca um aquecedor para o apartamento inteiro, todo tipo de utilização simultânea vai ter oscilação, naturalmente oscilação da percepção de quem está tomando banho ou utilizando a água, seja na cozinha,
Eu tenho casos que eu fui no empreendimento, e é muito comum, o apartamento mais compridão assim, a suíte master é o último ponto do consumo. Acontecia que quando outros dois chuveiros estavam funcionando, num apartamento de 4 quartos, quando dois chuveiros estavam funcionando antes do dono que pagou o apartamento, ele não podia tomar banho. É muito comum. Isso é muito comum. Quem paga a conta não está tomando Quem banho paga direto. é muito comum, agora menos, mas assim, a cobertura que não é pressurizada tem o maior preço do metro quadrado e o pior banho. Porque, não, tem 8 metros, tem 5 metros, é o suficiente. Cara, não é o suficiente para poder dar um conforto Sim. adequado. Não é. Então, vai ter o pessoal que vai continuar e sempre vai ter, porque tem gente. Pô, eu conheço o cara que estão aí milionário fazendo exatamente do mesmo jeito, boa sorte, tá tudo certo. Porque ainda vai ter o cliente que tá a fim de comprar aquele produto, né? Sempre, sempre. Vai ter o cliente que vai comprar sem saber, porque o que nós estamos falando aqui, o cliente não coloca na conta. Uhum. Falar, vou comprar daquela construtora porque aquele banho é bom. Ele só sabe disso depois que ele entrou. Uhum. Eu dou um exemplo clássico, assim, quando o cara vai para um hotel 5 estrelas, volta para casa com saudade do hotel, que o banho dele foi sacana. O banho da casa dele é uma sacanagem. Bem isso. É uma sacanagem. Ele toma banho mais no hotel do que em casa? Não, ele toma banho mais em casa do que no hotel. Então, o banho dele de casa tem que ser referência pelo que ele usa fora de casa. Não faz sentido. E é barato fazer isso bem feito. É, Não é um e problema. Na construção toda que ele está fazendo, ele ter o banho dele igual um hotel 5 estrelas, que é como deveria ser. Aí vem uma coisa que nós falamos aqui já, ele não sabe disso. O cliente, seja numa casa de alto padrão, ou seja num prédio multifamiliar, ele não sabe, às vezes. E quando a gente fala não sabe, parece que a gente está chamando o outro de ignorante. Não é isso. Ele toma banho todo dia, ele faz a utilização, ele vive aquele ambiente. Mas ele nunca parou para poder pensar o que eu estou falando, se o hotel é melhor do que minha casa, a pergunta que vem é por quê? Em algum momento, ou eu, ou alguém que projetou para mim, definiu que o meu banho não pode ser assim. E você vai perguntar por quê? As respostas, você vai afundando nisso, não tem uma resposta clara. uma coisa, por que que o pessoal que trabalha em vendas de construtora, apartamento, não utiliza muito isso como um argumento, né? Não. Não É, tem, por exemplo, assim, ó, o que que o meu cliente vai querer saber? Isso é um pensamento, né? sim, Qual é a qualidade do banho dele? Eu não vejo muito pouco falar sobre isso, né? A ducha que é atendida para 10, 12, 15 ou 20 litros. Não sei se o comprador faz essa pergunta na hora de comprar o apartamento. não. Ele vai saber na hora que ele comprou, Eu vou né? te falar que nem depois que ele comprou, porque todo mundo que eu conheço compra chuveiro pela estética. Ninguém compra É para vazão. verdade, é. Né? Algumas construtoras e uns projetistas, bem, aqui eu sei que vocês estão nessa linha, e coloca no manual do proprietário, estabelece uma linha LEED, por exemplo, para poder garantir uma vazão máxima controlável com uma lógica de consumo sustentável. Tem tudo isso, está no manual do proprietário e tal, mas, cara, dificilmente, assim, engenheiros, amigos meus, entre outras pessoas leigas, completamente leigas, não vai lá e fala assim, me mostra a curva característica desse chuveiro. Existe uma relação, o chuveiro tem igual bomba, ele tem uma curva característica, ele tem uma relação de pressão com vazão. Se eu estou no primeiro andar, o meu chuveiro tem uma característica diferente do que se eu estou no 18º, dependendo da válvula redutora aí. Mas tem uma diferença, eu vou ter uma pressão muito maior, uma vazão muito maior lá embaixo. Isso a gente considera no nosso dimensionamento, quando eu vou fazer, eu considero característica de vazão por pressão baseado naquele chuveiro lá embaixo. Não considero que se é 10 litros, não considero 10 litros por minuto para todos os apartamentos. Porque vai ter, na parte de baixo, uma vazão um pouco maior do que aquela, para poder fazer um dimensionamento correto de volume, né? Será que a gente vai chegar um dia e, na hora de entregar os pontos hidráulicos, você ser obrigado a colocar lá a vazão daquele ponto e ter alguém que vai lá medir para poder liberar aquela obra? Olha, assim, ó, olha para você ver que loucura. Se quem está usando gasta mais dinheiro por estar usando um volume maior de água, o principal preocupado com isso deveria ser ele. Uhum. E hoje ele gasta mais com aquecimento, e gasta mais com esgoto, e gasta mais com água fria, porque tá, né? Hoje em dia, tudo que você gasta de água fria, você paga uma taxa de esgoto. Então, por que que esse cara não está olhando para isso? Eu vou te dar um exemplo. Onde eu moro, eu e minha esposa, eu gasto R$ 600 por mês de água quente. É um banho excelente, mas é um absurdo. Sim. O projeto lá tem características.
de, do passado, né? É um prédio mais antigo. Esse projeto ele tem característica de ter um círculo de água contínuo, tem água circulando para todo lado o tempo O todo. dia inteiro tá O dia quente em todo inteiro, lugar. o dia inteiro. E assim, o meu banho é muito bom. Estou no primeiro andar, estou no térreo. Meu banho tem muita pressão, minha água chega muito rápido. A qualidade do que eu tenho de banho, eu não tenho saudade de hotel nenhum. Eu vou, pelo contrário. Eu tenho saudade de casa. Eu vou Volto ficar para analisando, casa. analisando os hotéis que eu vou. É muito bom. Mas dá para ser muito bom com custo muito adequado? Claro. É claro que dá. Isso tem que estar no escopo. Na hora que a gente vai estabelecer o projeto, tipo assim, o meu compromisso não é entregar água quente com a pressão certa, é entregar água quente com a pressão certa com o menor custo. Um ponto antes da gente parar de falar de água quente, dá para falar uma Não, vida vamos. disso, mas a recirculação dos apartamentos, ou a recirculação horizontal ou vertical do prédio, ou numa casa de alto padrão, está diretamente relacionado com o custo do sistema de água quente. Eu tenho caso, um amigo em São Paulo, um apartamento de 300 metros quadrados, ele tinha um sistema lá dentro do apartamento dele que fazia a recirculação, garantia o barrilete sempre aquecido. No primeiro mês que ele mudou para o apartamento, ele gastou R$ 3.800 de água quente, e são 3 filhas, ele e a esposa, eles gostam de conforto e tudo mais, mas ele tirou na hora o sistema de recirculação. Foi, Na hora. E entregou. não é por falta de grana, o cara está super bem e tudo certo, só que não existe jogar dinheiro fora, não existe. Existem formas, né? Ele tirou o aparelho de lá, e eu fui lá para poder dar uma solução para ele. Hoje ele usa o sistema de recirculação do apartamento dele via Alexa. Então, à medida que ele vai tomar banho, à medida que alguém vai tomar banho, se não quiser esperar muito, isso é hábito de consumo. Se não quiser, se ele não falar com a Alexa para poder circular água, por exemplo, ele vai esperar um tempo para a água chegar, porque é hábito. Se ele falar, Alexa, eu vou tomar banho, em 30 segundos, enquanto ele está trocando, tirando a roupa, a água dele vai estar quente, com um custo Ótimo. muito mais baixo, mas muito, infinitamente mais baixo. Automatizou o sistema. Automatizei, virou um sistema de passagem pontual, daquele específico, daquele necessário. Tem como fazer, tem como solução com sensor de presença no banheiro. Só se Pulsador também, né? tem a Não, botoeira para o botoeira. pessoal. Eu tenho um empreendimento em Brasília que nós fizemos lá a aplicação da solução, que é o sistema central, aquecedor de passagem dentro do apartamento e a recirculação dentro de cada apartamento. Essa é uma estrutura que a gente coloca o aquecedor de passagem dentro do apartamento para poder ter o custo da recirculação, o custo do combustível, do apoio do solar, ser individualizado. Uhum. Né? Se eu faço um sistema central com apoio central, eu tenho que dividir o custo por todo mundo. Se eu tenho cada um dentro do seu apartamento, o solar está de graça e ele só paga aquele que ele usou para poder aquecer aquela água quando precisar. Tem solução, tem tecnologia para isso. Os aquecedores só ligam a chama quando chega na temperatura necessária e tal. Nesse é um empreendimento inteiro. Lá são 85 apartamentos em Brasília, na região noroeste. Lá, por perfil, a construtora entende que lá o público dele é um público mais velho, ele colocou uma botoeira na entrada do banheiro e, mesmo assim, todos os apartamentos têm possibilidade de fazer conexão com o sistema com o seu assistente de voz. Estou falando de Alexa aqui, mas pode ser o Google Home ou Uhum. outro que venha por aí. Existem essas tecnologias. A automação vem a favor da economia e do conforto. Acho que encerramos o assunto do aquecimento, né? Deixa eu te perguntar só uma última questão. Você hoje fosse pensar no futuro, numa energia que fizesse isso funcionar, você apostaria no gás ou na energia elétrica? Bomba de calor. A energia elétrica sozinha, ela é uma resistência, e aí tem uma coisa super legal. A resistência elétrica, ela vai perder, para cada 1 kW que ela consome, ela vai gerar 0,8 quilowatts grandes números aqui, o pessoal depois não me cobra, não. 0,8 quilowatts de energia para aquecer água. Essa é a relação da resistência. Não é 1 para 1. Você perde por temperatura, o fator efeito Joule e tal. A bomba de calor, para cada 1 kW que ela consome de energia, ela vai gerar, em média, nas bombas de calor atuais que estão no Brasil, aí,
7, 8 quilowatts de energia térmica para que Térmica. aquecer água, Uhum. que é o que a gente chama de COP, que é o coeficiente de performance. Então, você tem fabricante que fala em 11 vezes, tem fabricante que fala em 6, enfim. Ela multiplica de 6 a 11 vezes. Mas aí um número para poder ficar na mesa, 6 é um número, porque vai ter uma relação direta com o ambiente onde ela está, a temperatura externa e tal. Uhum. O sistema, estou querendo dar uma porrada no microfone. O sistema de elétrico é uma coisa, o sistema de bomba de calor é uma outra coisa. Sim, sim. Aí eu tenho o elétrico, que é resistência, né? Resistência literalmente, que vai dentro do reservatório térmico, tem suas resistência elétrica de apoio e tal, a bomba de calor e o gás. Olhando para frente de como a gente vai ver acontecer um boom de solução no Brasil, vai ser a bomba de calor. Eu acredito que um sistema híbrido, e aí quando eu falo híbrido, é bomba de calor mais gás, faz muito sentido, eu tenho feito algumas soluções assim. No passado, a gente fazia uma solução híbrida, o gás mais o elétrico como apoio, né? De novo, não existe o produto certo, existe aquele adequado para aquela solução. Tenho certeza que da lenha que a gente falou aqui, né, até a bomba de calor que nós estamos tratando aqui, todos eles têm uma aplicação muito, muito direcionado para algumas características específicas. A gente usa água quente aqui, como a gente está no litoral, a gente fala muito de água quente para consumo de banho, mas existe a aplicação de água quente para calefação, por exemplo, né? Sim. Pode ser utilizado. Lá fora é muito utilizado aqui nas serras catarinense e gaúcha também pode ter algumas aplicações. Existem outras possibilidades para água quente que não o banho. Mas olhando para frente, tecnologia, bomba de calor. Show. Vamos para o próximo assunto, então. Vamos falar de climatização. Continuamos no conforto, então. Continuamos no conforto. Sempre no conforto. Climatização, quem gosta de verão, gosta de climatização. Só que se não tiver uma boa climatização, vai odiar o verão. Perfeito. Mas também tem tudo a ver relacionado com o consumo de energia. Você pode botar 10 ar-condicionados aqui dentro dessa sala, você vai sair daqui tranquilo. Sim. Mas você vai gastar quanto para isso? Isso. Né? Então, Economia e conforto, né? Aqui nós estamos com um exemplo legal. Nós temos um ar-condicionado aqui funcionando, numa temperatura definida. Eu gosto desse exemplo, é o ar condicionado, você condiciona qual é o ambiente que você quer ficar. Existe máquina quente e fria, para você poder condicionar de verdade, onde você vai ficar no seu conforto que você quer estabelecer para você. Porém, a máquina não está batendo na minha cabeça. Eu tenho um problema seríssimo com alteração de temperatura. Se eu estou no ambiente quente e venho para um ambiente gelado, eu começo a espirrar e vai. E vice-versa. Quando eu estou num ambiente que o ar está batendo exatamente em cima de mim, eu não, por mais que esteja a temperatura definida para o projeto confortável, eu não estou confortável. Porque o conforto não é só um dimensionamento de carga térmica. Não é só a temperatura, né? Não é só a temperatura. Não é só a temperatura, a circulação do ar, a característica do posicionamento, o tipo de máquina que eu vou usar, a flecha que essa máquina vai fazer, a característica da pressão do motor do ventilador, qual que é a pressão dinâmica que vai ter para poder jogar até onde precisa. Eu vejo a muito, distância que a vai dis- estar a eu, evaporadora da eu vejo muito exemplo condensado. de residencial, vejo muito ar-condicionado em cima da cama. Esteticamente ele fica centralizado, o pessoal da arquitetura faz um trabalho super bem feito, fica lindo. Mas dependendo do tipo de máquina, porque tem máquina que tem aleta que vira mais para baixo, tem máquina que não vira tanto para baixo. Tem máquina que tem aleta assim e tem máquina que tem aleta assim. Dependendo do tipo do produto que você vai colocar no projeto, esse ar vai ficar batendo em cima de você, vai fazer uma característica. Existe uma coisa que é lá de trás, nessa época que eu tive loja de piscina, eu também vendia muito ar-condicionado. É, o corpo, a temperatura nossa, diminui em torno de 1,5 graus à noite. Menos exercício, menos pressão, a sua pressão corpórea é baixa. Então, a sua percepção de temperatura também muda quando você está em repouso. Por vezes, você coloca um ar-condicionado em 23 graus, você está dormindo super gostoso e você acorda morrendo de frio de noite, né? Esse tipo de cuidado no dimensionamento, existem máquinas, inclusive equipamentos que fazem oscilação, faz alteração, muda
a temperatura para poder trazer uma percepção de conforto muito próximo do que você vai diminuir a sua. Existem máquinas que fazem fluxo de ar disforme para poder não deixar com que ele caia sempre no mesmo lugar, criando bolsão de temperatura num lugar só. Existem soluções. Aí eu estou falando de tecnologia, seja on-off, por exemplo, ou inverter. Aí nós vamos falar de outras tecnologias, mas o conforto começa. Não, o dimensionamento de carga térmica qualquer um faz, com todo respeito. Quando eu falo qualquer um, não estou de diminuir ninguém, não. Mas carga térmica é simples, tem software, tem solução para poder fazer isso aí. O restante é percebido, assim, é quanto você vai se colocar naquele lugar onde vai estar a gente utilizando para poder definir, por exemplo, a localização da máquina. Sim. Qual o cuidado que nós, como projetistas, vamos ter para ter certeza que colocar a máquina no lugar que está legal para, por exemplo, em cima de porta, eu vejo muita máquina em cima de porta Quase também, mas o cuidado com o dreno para poder ter certeza que vai ter a caída certa tem que ser pensado com a altura que ele vai ter em relação ao forro do gesso, porque senão acontece muito. A gente vai lá colocar o ar-condicionado, tem que tirar a sanca, tem que diminuir o gesso, isso, a solução de climatização residencial passa por essa análise, além da carga térmica, além da característica da solução do tipo de tecnologia, mas também do posicionamento. Falando da incorporação imobiliária em si, das construtoras, né? Acho que hoje elas se preocupam apenas com isso, né? A grande maioria. Estamos falando aí de 80%. Onde vai estar localizada a evaporadora, né? E a condensadora, E a, que é um condensa- problema, e a condensadora. Que é Eles sabem onde vai estar a evaporadora e sabem onde vai estar a condensadora. Depois, o caminho entre eles aí é o instalador que vê, a empresa que vai vender, e o usuário vai lá e vai comprar a máquina que ele achar melhor. sim. Não pensou, não viu o projeto, se está dimensionado para determinado, se é 9, 8, 7, 15, 22 mil BTU, e por aí vai. E aí o conforto foi para as O pessoal compra, igual no chuveiro, nós estamos dando um exemplo. Eu tenho uma coisa que eu só vou voltar rapidinho na água quente, assim, ó, existe o ar-condicionado e deveria ter água condicionada, sabe? Para poder ficar mais fácil do pessoal entender. Você vai ter que colocar água a 60 graus, mas você não vai a 60 graus. Você está ali para condicionar volume, quantidade, pressão, de acordo com o que você estabelece. Você que é o dono da temperatura. E a gente acabou não falando das proteções que tem em função da temperatura, mas isso fica para um outro episódio. Já estou me convidando aí. Essa relação do chuveiro, com a compra do chuveiro com ar-condicionado, por exemplo. Quando você vai comprar o chuveiro, o cara compra pela estética. Quando vai comprar o ar-condicionado, ele acha, por vezes, como todo mundo, ele compra pelo preço. Porque ele acha, quando o cara não valoriza alguma coisa, é porque ele acha que é tudo igual. Né? Split é split. Não vou dar exemplo de marca nenhuma aqui, não, mas existem máquinas aqui e máquinas aqui no Brasil. Tem máquinas que são máquinas. O que é uma máquina ruim? Não é uma máquina que não funciona. É uma marca ruim de ar-condicionado, é uma marca que faz muito barulho, é uma marca que tem peça de reposição, não tem peça de reposição disponível, é uma máquina que gasta muito mais do que deveria. A linearidade de eficiência, eu participei de um teste, eu vi esse teste sendo feito, onde o cliente pegou as máquinas de cliente, não, uma pessoa pegou as máquinas de ar-condicionado, várias marcas, colocou para poder fazer o teste do Inmetro e várias marcas que era para dar 9.000, não dava. Várias marcas que era para ser 9.000 a máquina era 9.000 C, se fosse classificar. Isso está relacionado, quando você tem um produto aqui, premium, isso aqui não tem problema, você não precisa se preocupar com isso. E quando você tem esse produto aqui? A diferença é que quando vai para a prateleira, todo mundo enxerga os ar-condicionados exatamente na mesma linha. Sim. Existe, por exemplo, Pelo preço. solução a inverter ou on-off, são duas primeiras soluções. Existem hoje para residencial a máquina on-off, que é a convencional, a inverter, e existem os VRFs. Tem sido muito mais utilizado do que no passado, as máquinas também reduziram um pouco de preço, enfim. Ainda é mais caro fazer VRF do que fazer um off, obviamente, mas já vou entrar nesse tema. As máquinas que invertem e on-off, que estão na mesma categoria, e existe uma diferença muito menor de preço hoje, no passado era muito maior e tal, esses caras têm a mesma cara, teoricamente a mesma função. Eu tenho um cliente que quer fugir do inverter de qualquer jeito, ele é um instalador.
Por que que ele quer fugir do inverter? Porque o inverter tem uma característica de ter uma placa inversora, para poder fazer a inversão da frequência do compressor, para poder ter essa economia que se propõe, mas ele é sensível. Qualquer oscilação de variação de energia, ela queima. Então, o instalador, ele não faz o direcionamento para o cliente pela economia. Ele faz para poder não voltar no cliente, para poder não se incomodar. Voltar, teoricamente, para o instalador voltar lá, é até bom que ele vai ganhar o dinheirinho dele. Não é bem assim, porque depois que ele instalou e o problema deu, quem comprou quer que ele resolva. Né? Então, essa solução de tecnologia tem que ser bem pensada. Por exemplo, se eu tenho um prédio pensado para poder ter um nível de proteção da rede que resista a essa oscilação, eu pensei, Max, esse prédio não vai ter problema com as máquinas inverter. E até um bom dimensionamento para que não ocorra essa oscilação Perfeito. principal. O incorporador em si, o que que ele tem que se preocupar no projeto, né? A gente, obviamente, sabe, mas para quem não sabe, na hora de ele contratar, eu contrato, não contrato um projeto de climatização, o que pode acontecer se ele não contratar, quais são os calcanhares ali que ele vai ter na hora de pensar nisso? Não, perfeito. Eu sou chato, né? Eu vou voltar para o conforto, tá? E antes de fazer isso, eu vou classificar os produtos, igual eu fiz na água quente. Um empreendimento onde você não está preocupado com o nível de personalização, é um produto mais simples. Dificilmente esse cara vai ter um quarto que dá para você poder escolher onde a máquina vai ficar de forma legal, vai ter que colocar onde dá, porque o quarto é pequeno. Dificilmente você vai ter uma preocupação com outras tecnologias ou personalizações, etc. e tal. Então, eu estou aqui no médio-baixo padrão. No médio-alto padrão, eu já teria, teoricamente, como construtora ou como arquiteto do meu cliente lá na ponta, que preocupar se eu quero que aquela máquina apareça sim ou não. Nós estamos num evento aqui que a máquina está escondida, Uhum. que foi uma solução para poder ela aparecer menos. Como que você faz para uma máquina não aparecer? Bota um sistema dotado. Ou utiliza cassete uma via. O cassete uma via é mais bonitinho, cassete duas vias. O cassete quatro vias é mais comercialzão. Mas se você vai dotar, você vai colocar uma tecnologia tipo cassete, que é aquele que vai no gesso. Aqui, então, se eu tenho um produto premium de verdade, cabe o split no meu projeto ou não? Cara, não cabe. Uhum. O cliente, depois que ele comprou o apartamento, ele pode até querer colocar um split para poder ficar na parede aparecendo, porque é a solução estética, a definição dele. Mas a solução que o construtor tem que entregar tem que trazer a capacidade dele fazer o projeto linearmente lindo, escondido e eficiente. Então, aí, quando eu vou para a tecnologia, Mas só pegando a deixa, né? A gente está falando de um sistema totalmente diferente um do outro, né? sim, Quando a gente vai passar duto ou cassete, que seja, a gente vai precisar de um espaço. sim, Qual que é esse espaço, assim, considerável para que a gente consiga entender que vai passar instalações sim, e vai passar o sim, ar-condicionado? sim. Cara, 30, 35 centímetros você consegue colocar bem. Tem Se nós máquinas até um estiver pouco trabalhando menor. com pé direito 3 metros, 3 e alguma coisa, como é usual, já não dá. Esse aí que tá, né? Concepção do projeto para o alto padrão, para prêmio de verdade, apartamentos aqui de 30, 40 milhões, você não tem que pensar numa solução que seja integrada. Sim. Possível. Aí é o seguinte, pode colocar um split no empreendimento desse? É claro que pode. Eu, eu tenho cliente que tirou tudo, ele comprou um apartamento, tirou todos os dutos e colocou tudo em split. É a solução dele. Agora, o inverso não é verdadeiro. Se o projeto não está pensado para poder colocar o dotado ou uma máquina escondida aqui, Sim, o inverso não dá. não consegue mudar. Você não consegue mudar. Então, o perfil de alto padrão está muito relacionado com a possibilidade de escolha. Como que esse cliente está decepcionado, né? Acontece muito, cara. Trocou tudo. Não, acontece muito, porque, primeiro, um sistema mais antigo, mas o custo para poder operar no sistema custo de implantação, de operação, dependendo do tipo de máquina. No passado, você sempre ligava uma máquina zona grandona para poder climatizar tudo. Uhum. O VRF hoje, você consegue ter um nível de modulação por ambiente. Né? Você consegue ligar e desligar onde você quiser, Mas do que ele é você um quiser. produto premium, né, Alander? Ele não Ele é um vai ser produto premium. aplicado em qualquer empreendimento. Não, não, mas o que eu digo é o seguinte: quando você fala de tecnologia, eu tenho algumas que obrigatoriamente aqui tem que ter um pensamento para isso. Aí eu entendo, tá?
Para o construtor muda pouco às vezes, porque para a construtora, para nós projetistas, o VRF ele é até melhor, porque vai ocupar menos espaço, a área técnica é mais organizada, a arquitetura vai ficar mais limpa, tem um monte de vantagem. Uhum. A construtora, talvez por algumas experiências anteriores, está preocupada com o custo que o cliente vai ter na compra do produto, que é, vou te falar um grande número, de 4 a 5 vezes mais caro que colocar o split. É uma situação que a gente já se deparou em construtoras, porque a gente sempre tem essa conversa inicial em que a construtora diz, tá, eu vou entregar, tudo bem, é um produto caro, mas o meu cliente vai gastar muito instalando VRF. Vai ter uma resistência na venda. É o caso do Porque aquecedor. eu vou te falar o seguinte, assim, é perfil, e eu não estou falando que está certo ou que está errado, estou comparando coisas que eu conheço. Construtoras de alto padrão que eu atendo em São Paulo não colocam split, mas nem a pau. Não Até coloca. estava comentando isso essa semana. É que o nosso meio aqui, onde a gente está, o alto padrão aqui é um pouco diferente de outros lugares. Outros lugares é alto padrão. Aqui a gente está num alto padrão intermediário. E é engraçado porque aqui é referência do Brasil, uma das referências Sim, do mundo em relação exato. à construção. Que E assim, assusta. eu entendo, eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém, inclusive alguma construtora que quiser conversar comigo para poder me explicar um pouco mais desse conceito, talvez eu possa aprender com isso. Eu estou falando daquilo que eu tenho visto. Quando eu vou falar de alto padrão, a climatização de alto padrão não está relacionada diretamente com o split. Uhum. O cliente pode querer, eu quero o split. Ok, é uma definição dele. Mas quando você vai para... Dificilmente você vai ver um, um salão de festa de altíssimo padrão com os ar-condicionado pendurado no forro, cara. É assim. E é uma característica que pode ser avaliada. É polêmico, tá? Eu não estou aqui para poder meter pau em nenhum e nem para poder valorizar o outro. E aí é importante isso. A minha forma de pensar em relação às tecnologias. Para mim, o split ele cabe em alguns perfis de produto e o VRF obrigatoriamente deveria ser tratado em alguns perfis de produto, obrigatoriamente. Eu não posso acreditar, eu não vou botar valor no dinheiro de ninguém, no bolso de ninguém, que o cara vai comprar um apartamento de 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões e vai preocupar com os 200 mil que vai gastar de ar-condicionado. Não, assim, eu estou me colocando como o cliente que comprou. Eu compro um apartamento de 10 milhões, eu vou pagar os 200 mil do ar-condicionado, que faz parte da brincadeira. Exato. Exatamente. Faz parte. Você Isso aí compra um. não posso, eu não tenho respeito, faço projeto de split para empreendimentos de alto padrão, o que eu não aceito, obviamente, fazer, eu não faria, não assinaria um projeto com janeleiro, né? Para poder fazer esse paralelo, é legal isso. Assim, no passado, a gente tinha apartamentos na beirada da praia com janeleiro, certo? Sim. Hoje é impossível. A Muito bem. tendência do que eu vejo é que vai ser impossível daqui a pouco, não é muito para frente, quando você pega esses prédios todos com pele de vidro de todo quanto é lado, com área técnica pequenininha, não tem como colocar os splits. Então, é impossível colocar os splits em algumas soluções. O VRF tem uma coisa super legal, que ele é muito, muito flexível. Pode colocar do split, falando de visual, Uhum. do split ao duto, né? Ele permite essa variação. Permite. Então o cara vai ter, pô, eu É quero. importante frisar que o VRF ele não é um sistema totalmente diferente. Ele te permite flexibilidades, né? Total, total. Então, Existe uma diferença de sistema central de água gelada, que é, sim, o próprio splitão, como concordo. ainda tem e tal, para o VRF. Né? Tem outras tecnologias para frente, eu fiz essa escadinha aqui, tem outras tecnologias para frente que tem aplicação mais comercial, industrial, enfim, tem um mundo de climatização Quando a lá de gente dentro. está falando em edifícios de comercial é Sim, diferente, até sim, né? sim. Tratando do multifamiliar, o multifamiliar não podemos O sair disso. meu, o meu ponto de vista, por vezes, é polêmico, mas é fundamentado. E eu gosto de discutir ponto de vista. É fundamentado na minha experiência, eu me coloco muito para poder conversar sobre os assuntos que eu sei fazer na posição do cliente. Eu entendo que tem gente que vai pensar, só para poder não ficar aqui também sendo, sei lá, desagradável. O cara paga 7 milhões e quer gastar só 30 mil de Sim, ar-condicionado, ele está com o direito dele, está tudo certo, não estou julgando. Né? Tá tudo certo, não tem problema. invariavelmente acontece, né? É, bastante, bastante. Mas, enfim, voltando para a história do conforto, o duto, além de visualmente falando,
ele tem características de ter uma distribuição mais adequada, ou não, ou assim, mais organizada em relação ao conforto, isso é uma outra característica. Ou os cassetes, que até eu, particularmente, não como projetista, na minha casa, eu colocaria o cassete de uma via ou duas vias, não colocaria o duto. O duto tem um problema de manutenção, tem umas características operacionais do duto que me preocupam. Funciona super bem, mas você vai ter um custo um pouco maior para poder fazer aquela manutenção. Já o cassete, não. Aí vem o problema do espaço previsto, né? Eu tenho O pé direito. enfim, Existe uma questão nisso, Lander, que a gente vem tratando em alguns empreendimentos, que com a situação de certificações e outros inputs, a gente vê uma melhora no contexto geral da parte de climatização quando você começa a pensar no empreendimento como um todo. perfeito. E aí a gente está falando situação de aberturas, vidro duplo, questão de insolação. E aí você começa a trabalhar uma melhora na climatização, e aí você trabalha numa economia sem perder conforto, Perfeito. onde você coloca um pouco da carga que estava na climatização no restante do ambiente, no restante do empreendimento, para que você trabalhe essa. As três palavrinhas, como é que a gente faz para aliar, né? Conforto, sustentabilidade e eficiência, né? Sim, Por exemplo, a gente tem um edifício lá que foi certificado pela Petinelli e o vidro foi pensado, né? A fachada ela tem uma situação voltada para uma questão solar. Então, o cara está lá 4 horas da tarde na sala assistindo TV, será que é necessário ligar o ar-condicionado? Talvez não, porque foi pensado. sim, Então, é uma palavra conforto, aliada à sustentabilidade, aliada à eficiência. Então, na minha opinião, na nossa opinião lá na empresa, a melhor situação é você pensar essas três juntos. Se você pensar só conforto, você talvez não tenha sustentabilidade e eficiência. Se sim, você pensar só sustentabilidade e eficiência, talvez não tenha o conforto. E aí isso tudo ainda tem outra coisa que a gente coloca embaixo do pano, custo, né? sim, sim, Então tem que economia, apresentar, obviamente, a gente claro. falou isso no último episódio, que a gente não vê nada como custo, é tudo investimento. Então, a gente tem que colocar na mesa, né? É super legal isso, porque mostra aí nesse aspecto, tem uma transição, não, interseção das disciplinas super importante para poder ser bem coordenada para um projeto inteligente. Começa lá na arquitetura bioclimática, que é o que nós estamos falando aqui. Eu vou pensar a posição solar, vou pensar a característica do empreendimento, da arquitetura, pensado na economia. Eu falei isso aqui já, né? Qual que é a melhor forma que tem de economizar? Não gastando. A melhor forma que tem de economizar é não gastando. Quando você não liga o ar-condicionado e tem o conforto que teria sem ter ele ligado, você está economizando. Sim. Isso tudo pensado de forma integrada. Acontece bastante, né? Eu, particularmente, graças a Deus, não tenho problema nenhum. Tem muito engenheiro que não gosta muito de arquiteto, que se bate muito aí nas ideologias de espaços, etc. E tal. Eu me dou super bem com todos os parceiros que eu tenho, com todo mundo que eu converso, porque, para mim, existe uma necessidade obrigado, não é quase que obrigatória de ter a mesma linha de raciocínio de desenvolvimento de produto que o cliente estabeleceu para a gente. Eu já peguei escritórios, vou falar lá de trás de uma residência pequenininha, o cliente falou assim, o arquiteto falou assim, estava vendendo solar para a casa do cliente, para água quente, aí começou a fazer a instalação, a arquiteta chegou e falou assim, nesse meu telhado você não vai colocar o aquecedor. Coloca embaixo do telhado, mas em cima você não vai colocar. O arquiteto, ele literalmente incorporou, porque o telhado Sim. é do cliente que estava comprando o projeto dele, né? E acontece, né? Mas via de regra, quando o cliente estabelece o caminho que ele quer, isso é difícil dele saber certinho o que ele quer, então ter desse papo, assim, ó, uma fonte de conversa como a nossa, disponível para todo mundo ver e ter as suas opiniões e comentar, ou concordar, ou discordar, para poder a gente evoluir a conversa em cima disso, é super legal para o cliente, inclusive. Quando ele define, ó, eu quero conforto, economia e eficiência, o arquiteto tem que pensar nisso, as instalações tem que pensar nisso, a estrutura tem que ser pensada para isso, tudo, tudo, tudo. E, obviamente, ele tem que pensar nisso. Não adianta todo mundo fazer isso e ir lá e comprar uma panela para poder jogar água Sim. quente ou comprar um ar-condicionado super barulhento e gastão. Né? No final da história, ele também tem que pensar nisso. Existe aquilo que eu quero comprar, existe aquilo que eu posso comprar. A climatização passa muito por isso, às vezes.
né? De novo, o cara está terminando a construção, ou acabou de comprar um apartamento, o dinheiro dele todo ficou lá na entrada e nos móveis planejados e tal, e do ar-condicionado ele vai comprar o mais barato da promoção. Ok. Eu não conheço nenhuma marca do Brasil hoje, no mundo, que não funcione, que não gele, que esquente. Não tem. Todas funcionam. O pior, né, Lander? Ele vai querer gastar um sistema legal, mas a incorporadora não deixou a infra preparada Sim, para um, sim, pra um sistema legal, né? sim. Vai lá, coloca o cabo que não resiste, E, o dreno que está errado, enfim, faz o dimensionamento errado, o sim. cara vai lá, gasta num sistema e chega lá na hora, não funciona. É, no ar-condicionado, né, tem uma dúvida que acontece muito, pô, on-off ou split, qual que é melhor? Qual que justifica, né? Porque às vezes hoje a diferença de preço está tão grande, está tão pequena, que a diferença de Uhum. economia, de real, eu costumo dar um exemplo assim, você vai usar o ar-condicionado no seu quarto, e o que eu vou falar também é polêmico, no seu quarto, durante o verão, numa região que é fria, que não necessariamente você usa o ano inteiro, durante 6 horas, 4 horas de máquina ligada por dia, esse o investimento que vai fazer no inverter não vai pagar nunca o que você faria a diferença que vai fazer de um e do outro não vai pagar pela economia que ele vai gerar. Você usa muito pouquinho, Sim. né? A diferença, vamos lá, que seja 20% de diferença, tem máquinas que falam que é 40%, eu já vi de economia só de 10%, dependendo da marca e tal. Você vai ter então um split, o cara lá que quer comprar um produto pensando em economia. Ele vai gastar um pouco mais, mas o que ele vai pagar menos nesse cara aqui na instalação, manutenção e tudo mais, vale muito mais a pena do que o inverter, dependendo da aplicação. Quantas pessoas que vão comprar ar-condicionado e que têm esse tipo de pergunta ou esse tipo de análise, né? Porque na ponta, eu entendo, o cara que está lá na ponta, ele quer vender a máquina que está no estoque, né? E está tudo certo, né? Faz parte do jogo. É, Mercado. mercado. Aqui a gente definir a tecnologia do ponto de vista da utilização. Claro, para a gente o projeto é mais fácil. Pode ser inverter ou on-off. Qualquer uma das duas que botar funciona. Aqui tem essa flexibilidade para ele poder fazer a escolha do jeito que ele quiser, né? Tenho um cliente que fez um projeto. Na verdade, eu fiz uma consultoria para ele. Ele tava exatamente nessa dúvida. Inverter ou on-off? Cara, é um hotel, taxa de ocupação lá em cima, vai ficar funcionando direto. O inverter seria mais adequado. Fomos para um off, porque pela experiência da região, a quantidade de problema que tinha na placa inversora da máquina inviabilizava a operação. Cara, tinha um outro empreendimento que eu conheço do lado que ele tinha estoque de 10 máquinas porque sempre estragava. É, aí é projeto, Ah, não, tá certo, uma né, tá estrutura funcionando. pensada e tudo mais. A qualidade da energia nossa é muito questionável em alguns lugares, final de linha, enfim, tem isso tudo para poder analisar quando vai falar. Esse tipo de situação é bom pensar no projeto, mas acontece muito eu fazer consultorias de algumas patologias nas disciplinas que eu atuo, para poder dar os direcionamentos, e nem sempre é o que é o óbvio, Sim. porque a análise ela é muito mais ampla do que simplesmente olhar só um ponto que nós estamos falando, por exemplo, da economia. Aproveitando o gancho, vamos comentar um pouco dos cases de sucesso aí Pois, da tua vasta já falei experiência. alguns aqui, mas um super legal é esse empreendimento da Cirela, lá no Rio de Janeiro. Um empreendimento interessante que deu alguns problemas, mas eu considero um case de sucesso para mim, porque a solução lá foi muito bem adequada, Gerou aprendizado. muito. Não, eu cheguei, o projeto já estava definido como o conceito do projeto estava com sistema de troca indireta. Então, lá nesse empreendimento, para você ter uma ideia, é um sistema solar, é aquele que eu falei que eu fiz por etapas para poder, eles vão ligando, vai ligando de acordo e desligando de acordo com a temperatura que chega. Dentro de cada apartamento tem um sistema de acumulação. Então, além do sistema de acumulação central, ele trouxe o apoio para dentro do apartamento e colocou lá dentro um reservatório térmico dentro de uma área técnica pensada para isso, porque são apartamentos de 600 metros quadrados e eu preciso fazer uma recirculação desse ambiente todo, não daria para poder fazer de uma forma eficiente se não tivesse trazendo isso para dentro de casa na época com a solução que a gente tinha lá. Então, um projeto bem complexo,
muito legal, exatamente na beirada da praia lá, No Rio? no Rio. Então, tem um sistema central, trocador de calor, trocador de placa, não a bomba de calor, trocador de placa dentro de cada chave, fazendo a troca da energia desse sistema central com o sistema de acumulação de dentro do apartamento, cada um com seu apoio e uma recirculação de dentro do apartamento. Então, Mas tem vários. nesse eu tenho um circuito, tem vários circuitos de solução Esse é um integrada. apartamento com um custo mais alto. Apartamento 600 metros quadrados, a cobertura é 1.200 metros quadrados, é uma penthouse gigantesca, assim, muito, muito Sim. bonito o apartamento. É uma estrutura muito, muito diferenciada. Esse é um empreendimento, um desafio super legal e uma solução. Lá foram 2 etapas, eu fiz o 1 e o 2. Lá, a gente teve alguns aprendizados com a tubulação. Sistema de troca indireta, trabalha com temperatura muito alta, uma preocupação que eu digo, né, eu faço água quente desde que eu me formei, antes de me formar, que eu comecei como estagiário. Mas eu sempre tive que me envolver com hidráulica e com a pressurização, porque eu sempre me preocupei em entregar o conforto lá na ponta. E se eu não souber falar sobre isso, se eu não souber me envolver sobre isso, acaba que eu não estava entregando o meu propósito, né? Vamos, antes de encerrar, para as perguntas? Tem um detalhe que a gente conversa, a gente vem trabalhando também, eu acho que a gente pode fazer uma pequena fala sobre isso, são as churrasqueiras, né? A gente está Uhum. vindo aí com uma visão em cima das churrasqueiras. Que hoje em dia está É, verticalizando, né? E aí certo. Aqui, então, vem o gaúcho lá e quer comprar apartamento em Itapema, Balneário Camboriú, Porto sim. Belo. Nós E queremos aí, churrasco no final de semana, né? ontem era dia do gaúcho, inclusive. Velho, começou a Semana Né? Farroupilha, né? E aí vai fazer o churrasco deles sábado, domingo e volta fumaça. Sim. Exatamente. Cara, demorou, mas inclusive tem uma consulta pública para poder sair uma norma especificamente sobre isso agora. Na Tá, NBR? sim, tá na fase bem final. Uhum. É importante que tenha, né? Acho que é um tema tão assim, ó, antigamente churrasqueira no apartamento era só para os gaúchos. Vou falar uma bobagem que eu não sei, mas não tinha. Eu sou de Minas Gerais, não tinha tanta coisa assim com sacada e com churrasqueira. Hoje eu acho que é qualquer lugar do Brasil, né, do norte ao sul. E o problema também segue de norte a sul, porque eu tenho alguns amigos construtores, eles falam que adoram a churrasqueira a gás, Eu porque tenho uma. que aí Eu não tenho, tem fumaça. eu tenho uma, eu sou zoado pelos meus amigos. É, Mas é que eles não vão lá em casa para experimentar o meu churrasco na minha churrasqueira a eu gás. vou te falar que no meu empreendimento é proibido colocar carvão, tem que ser a gás, então, no meu apartamento, no meu prédio, né? No meu apartamento também é a gás. Eu sou péssimo churrasqueiro, né? Eu sou bom para comer churrasco, mas tem os amigos que vão lá e usam a churrasqueira e falam super bem também. Existe tecnologia muito legal para isso e tal. Mas quando a gente fala de churrasqueira, a preocupação é menos com a carne, quando a gente vai projetar, e mais com a A fumaça, com a fumaça. exaustão. Tem, existe assim, ó, quando você vai fazer exaustão de qualquer fluido, você tem que preocupar o que que vai passar naquele duto, Por né? onde vai passar, né? São Tem que tipo do preocupar. Vamos falar o seguinte, ó, existe uma fumaça que está saindo com a temperatura. Se aquilo é fumaça com temperatura, se a temperatura vai diminuindo, o que vai acontecer é que aquela fumaça vai se condensar, parte dela pelo menos, e a condensação vai fazer com que aquela fumaça que era só fumaça vira um ácido, provavelmente, né? Provavelmente, dependendo do que você está queimando ali. E isso você consegue ver muito em churrasqueira, em chaminé, quando você vê do lado de fora, que ela está toda corroída do lado de fora. O que acontece naquela coisa, a maioria das vezes, é que o dimensionamento da chaminé, da altura da chaminé, foi pequena para a característica da quantidade de ar que ela tem que jogar, ou foi grande. Quando acontece dela não ser adequada, isso acontece em dimensionamento de chaminé de alto forno, por exemplo, você joga uma mina de dinheiro fora se não fizer bem feito. Então, o dimensionamento desse duto tem que estar relacionado com o quanto de fluido vai subir e qual a velocidade que ele vai passar para poder evitar o máximo de condensação. E se condensar, que sempre condensa, tem que ter um lugar embaixo onde você vai fazer a limpeza, a manutenção da churrasqueira. Falando de churrasqueira fácil de mexer. Quando você vai para um prédio, tem os mesmos problemas, a base do dimensionamento é a mesma. Se você fizer em alvenaria,
o duto da sua chaminé, vai condensar igual. A diferença é que aquilo, por vezes, em vez de condensar como é no metal, e ele descer aquela condensação, ele vai começar a ficar Aí, incrustado crustáceo. naquela parede ali, e vai criar ali, desde criação de micro-organismos, entre outros fungos ali, naquele lugar, porque vai ficar com um monte de matéria Uma orgânica. lâmina ali, É né? isso aí. Eu não sei até onde, eu não tenho conhecimento para poder falar o quanto que isso seria um problema para a saúde, Uhum. de ter esse problema da chaminé. O fato é que, a partir de agora, na norma, vão ter algumas obrigatoriedades de utilizar dutos de Metálico. metal a partir de um certo deslocamento. Essa norma está sendo feita, né? Não Está sendo existe. feita. E Sim. ela tem data de publicação? Acredito que até o final do ano sai. É. Acredito que até o Então, final do ano sai. provavelmente vai ser até X andares ou altura, vai ser obrigado a trazer dutos metálicos. Sim. Vai Na reduzir verdade, bastante. desculpa, não é duto metálico. Você vai ser obrigado a ter separação dos espaços. Ah, separação. Não pode ser É tipo que hoje assim, não tem uma os regra, né? autores Isso, não né? tem. É. É, não tem. Mas, Então, tipo, a partir de X andar, você vai ter que ter separação obrigatória mas de em suma, todos os. vamos lá. Eu tenho um prédio de 30 pavimentos. Dá para fazer churrasqueira sem duto forçado? Cara, não, Não dá. não dá. É isso que a gente quer Eu ter vou te que. falar mais. Quando você quer fazer Seu ponto. direitinho, Não. tem um cuidado, que a gente vem conversando sobre isso no empreendimento, nós estamos conversando junto aí. Tipo, você tem como fazer forçado um sistema único Uhum, e tem como fazer individual. sim. Aí a gente até entra em algumas características, falando um pouco do empreendimento que a gente está estudando, em você forçar a saída superior e você também ter um apoio em cada pavimento É. para que isso funcione de uma forma que gere menos acumulação, né? Menos condensação. O nível e o ângulo da saída da chaminé para poder evitar que retorne, a característica da velocidade desse fluido vai subir para poder evitar o máximo a condensação ou não. Onde vai ser acionado isso, quem que aperta o botão poder ligar, vai estar direto sim ou não. O ruído que faz lá em cima, se está numa cobertura onde o cara está com um metro quadrado mais caro, Então, ele nós vai. estamos falando de quase de conforto também. Não, mas com Quase. certeza. Com certeza, porque assim, ó, quando você estabelece que a fumaça voltando é ruim, você está falando do É, seu eu conforto. conto. É. Né? Voltar visualmente é ruim. Agora, o cheiro que Assim. fica dentro do apartamento quando o projeto não foi bem feito, é claro, né? Tem Mas até gente que prejudica o próprio fogo ali, né? eu ia falar isso agora. Tem gente, não sei se é isso, mas tem gente que quer fazer uma fogueira Sim. e o cara quer fazer com lenha. Eu É. já vi churrasqueira Tem aqui. umas senhoras churrasqueiras também, né? Tem. Uns apartamentos que. Tá preparado para isso. Eu tenho uma casa de um amigo meu que ele gosta, mas gosta de churrasco mesmo. Ele tem ele fez uma parrilha, do lado tem uma gás e do lado ele tem um carvão normal. Ele Quase, é tem quase lá em é, é, casa. Vou te é levar uma lá para casa, ver. Lá em não é uma casa é casa, assim, quase mas é uma assim também. tem com 3 tecnologias de churrasco, ele vai, enfim, tem gente que gosta muito e não tem problema nenhum, É. né? É, Só tem que pensar para é que funcionar. hoje você vai fazer um prédio alto, as pessoas já partem para o gás, porque já desiste. É. Já sabe que não dá. Ó, Então, importante aliás, ou pro. dá, né? E vai fazer assim, eu vou gastar muito para fazer o sistema forçado, Sim, porque eu vou ter que colocar duto de metal, vou ter que colocar exaustão individual e uma exaustão lá em cima, sim. né? E vou ter que usar um espaço considerável para poder fazer o caminhamento dos meus dutos, que cada duto ali vai pegar 6, 7, 8 apartamentos, né? Ah, Então, a gente diz, natural não existe. Então, se sim, você quer fazer um churrasco bem feito, você não esquece que você vai ter tua churrasqueira natural. Isso sim, não tem cabimento. não tem. Importante aí para o construtor que quer fazer isso, a gente já tem um estudo aí, a gente já está trabalhando nisso. Sim. A gente faz essa exaustão coletiva de todos, trabalhando com desvio horizontal. A gente está trabalhando em cima Então, dessa você que solução vende hoje. apartamento para quem gosta de churrasco, não vou É falar isso que aí. são só os gaúchos. Não, para quem gosta de Quer churrasco, fazer No um bom Brasil, projeto de exaustão de churrasqueiras, está aqui a equipe certa para isso. sem já estamos sombra de estudando dúvida. isso daí. Sem sombra de dúvida. Existe uma coisa que Mas eu vou pode te ser levar lá em casa ver minha churrasqueira a gás. fechado. Me convida para o Fechado. churrasco aí. Mas tem que usar, né? É, Eu quero só. é só ver. Existe na parte de exaustão, a gestão da churrasqueira está ali falando de tudo, de normativo e tal. Mas a gente faz também a exaustão de área enclausurada, né? Banheiro, outras coisas, pressurização de garagem. Tudo isso está relacionado com o aspecto de exaustão.
Questão de fumaça, né? E de uma forma geral, assim, quando você vai. Eu, de verdade, assim, eu entendo, mas não concordo. O cara faz um apartamento, coloca uma ilha, e não deixa o espaço para um exaustor correto, cara, vai arrumar uma confusão. Vai. Vai arrumar uma confusão. Eu tenho um caso agora, que eu ainda não consegui ajudar a resolver, que o cara está com um nível de ruído no apartamento dele que está incomodando o vizinho. Cara, foi pensado, o que que foi pensado? Foi pensado onde ela ia ficar, onde ela ia sair. Mas não foi dimensionado, não foi pensado, estruturado. Existe uma quantidade de vazão que eu preciso de tirar de dentro daquele ambiente para poder ficar com ele saudável. A pior coisa, cara, eu detesto quando eu vou num lugar, almoço e sai cheirando comida. Cara, mas Você almoçou dentro da cozinha. parece que almoçou dentro da cozinha, tá lá no fogão fazendo o negócio. É isso aí. Tem muito problema de exaustão. Quando o cara não faz a exaustão correta, controle da qualidade do ar, esquece, renovação, esquece, né? Porque tem que se Esquece. preocupar com a saída e com a entrada, É né? muito comum o pessoal preocupar especificamente com a temperatura, não é nem com o conforto do ambiente, com a temperatura que o ambiente vai ficar, né? Mas junto com isso, tem que ter o cuidado com a exaustão, com a renovação, tem que ter. Existe um caso de um cliente em Porto Alegre, e ele estava preocupado com a exaustão, mas ele tinha uma churrasqueira aberta, e se ele fosse, olha, cuidado, né? Se você tira muito ar do ambiente, você vai trazer muito ar quente de fora, vai climatizar esse ar e vai gastar mais com a climatização. A climatização acaba ficando com a temperatura mais baixa para poder conseguir, ou dimensionamento, dentro do dimensionamento errado. O que vai acontecer no buffet de comida é que a comida vai esfriar muito, né? Eu tenho a churrasqueira gerando muito calor e eu tenho muito frio que é esfriando a comida. No final da história, a gente falou, cara, faça e fecha a churrasqueira. Isola esse Sim. negócio aqui, Isola o calor. isola, porque você. Aí, vamos pegar o restante, vamos fazer a renovação de ar bem feitinha e vamos trabalhar com temperatura de 24 graus, que é a temperatura de conforto. Ah, porra, mas aí tem gente que acha que está quente. Cara, quando você vai trabalhar com um ambiente coletivo de temperatura, tem que ser definido por alguém. A democracia funciona até um certo ponto. Depois você tem que mandar fazer a temperatura de um ambiente de restaurante. O que que acontece muito em cinema, cara? Eu gosto muito de cinema. Toda vez que eu vou no cinema, eu passo frio. Quase todos. Quase todos. Eu acho que é uma característica deles lá. Não sei quem é que define aquilo. Provavelmente. Se vendesse edredom, eu diria que era para isso, Pois é, pois é. né? Alguém aperta o botão e fala, vai ser 19 graus e É, pronto. bem isso. Independente de quem está pagando a conta, porque está custando. Alandre, vamos acelerar um pouquinho, que a gente tá com 2 horas aí quase Porra, de programa, bastante. caramba, passa rápido. Vamos lá, só para a gente, antes de finalizar, te mandou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e a gente queria que você respondesse algumas perguntas aqui do nosso público, tá? Quando usar aquecimento por boiler e quando usar aquecedor? Tá? Se a gente puder fazer um Legal. bate-bola aí A rapidinho. gente falou disso ao longo da É, conversa, então eu vou ser bem rápido. Boiler e acumulação é para poder ter um conforto ultra premium, para poder utilizar vários pontos de consumo ao mesmo tempo, sem perder pressão e temperatura. Ponto. Aquecedor a gás de passagem, você pode usar em qualquer outra aplicação que você vai ter o banho, mas você não vai ter essa possibilidade de utilizar simultâneo vários pontos, mesmo que você trabalhe com uma máquina grande. As maiores máquinas que tem no Brasil em termos de capacidade, pensando só em litro, não em potência, que seria o certo, falam em 45, 46 litros por minuto. Fazendo uma continha rápida, se você tem 2 chuveiros de 40 litros por minuto, de 20 litros por minuto, que seja, ao mesmo tempo, você vai estar consumindo parte daquela temperatura que aquela máquina consegue entregar, mas é pior do que isso, é mais do que isso. Quando você está utilizando ao mesmo tempo, você vai ter oscilação de pressão, então isso não configura como altíssimo padrão ou conforto extremo. Então, quer um conforto de verdade? Acumulação. Você quer um conforto legal, com um custo de implantação legal, é a passagem. acumulação, qualquer caso. E só para concluir, você consegue fazer os dois, Sim, né? sim. A acumulação, Auxiliar, né? a acumulação. O Energy Plus para simulação, você já usou? Já usei todos os softwares de simulação que existem. Falando de água quente, tem o Heatscreen,
que é um software feito que usa uma base de dados da NASA, então é super atualizado. O Energy Plus, e tem outros vários, seja para carga térmica ou para sistema de água quente, eu super indico ser utilizado. O cuidado que tem que ter é que o computador sabe fazer os cálculos que você manda ele fazer. Então, analisar o resultado que veio e o Sim. que fazer com aquilo ainda é uma responsabilidade do projetista. Então, nem todo software é bom para Exatamente. dimensionamento. Você tem que saber o que você está E pegando o de dados. melhor software é aquele que você sabe usar. Aquele que você sabe usar. Nenhum sistema funciona sem input de informação. É. E é a mesma coisa. Correto, né? A alimentação, essa a gente sabe, mas vamos deixar você responder. A alimentação vai para evaporador ou para condensador? Boa questão. Mas condensadora é normal a condensadora ser alimentada, ou base de alimentação. Até já vi projetos que o pessoal manda primeiro para a evaporadora, para depois para a condensadora. Eu costumo falar o seguinte, assim, ó, contrata um projeto bem contratado que você não vai preocupar com ele. Exatamente. A gente compatibiliza para você. É isso aí. Trocador de calor de piscina, como saber o consumo quilowatt-hora? Legal essa pergunta. O trocador de calor de piscina, existem hoje dois modelos no Brasil. Existe o on-off, igual no split, existe o inverter. Tem as duas tecnologias. A máquina on-off, que eu estou chamando de antiga, porque ela é barulhenta, pouco eficiente, mas existe muito por aí, tem um custo maior. A inverter, obviamente, é super silenciosa, é o que eu indico para poder utilizar e tem um custo menor. A conta é uma conta relativamente fácil de fazer para poder fazer uma continha rápida, mas é bom procurar um profissional se você tiver alguma questão específica. Mas vai pegar o tempo estimado de que a máquina vai funcionar, vai pegar o consumo da máquina da operação e vai multiplicar pelo COP previsto Perfeito. pela aquela máquina, aquele fabricante, né? Isso estou simplificando muito aqui. Sim, sim. Dá para poder fazer Tem, isso. Sempre que eu faço o projeto, eu já passo uma estimativa. Todo dimensionamento ele é uma fotografia de consumo. Fotografia é uma coisa estática. Então, toda vez eu considero parâmetros para poder estabelecer o dimensionamento, e nesse dimensionamento que eu faço, eu já entrego quanto gastaria com bomba de calor, quanto gastaria com gás, quanto gastaria com lenha, por exemplo, para poder fazer um estudo macro já para o cliente saber o que ele vai querer decidir no projeto. joia. Acho que era isso. De perguntas, vamos encerrar? Isso aí. Vamos lá? Tech7 e a Trib, a gente está em parceria em grandes projetos. É isso Obrigado aí. novamente por ter vindo aqui. Imagina. Tá? A gente está avançando em todo o Brasil. O Alander já tem experiência em Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Rio Sul, Grande do Sul. Está atuando na nossa região hoje também. A gente está Minas Gerais, em como Minas vocês têm Gerais. no estado. Você é de onde lá em Minas? Sou de Paraupeba, a Paraupeba. Megalópole Paraupeba. Tem um funcionário em Paraupeba, não tem? Não, Tem. Paraupebas no Pará. Não, a gente tem uma obra em Paraupebas. Ah, tá, mas no Pará. É, Paraupeba é em Minas Gerais. É que é tem preciso. Paraupeba e Paraupebas. Ah, A minha é de... Olha, curioso. então fizemos um edifício comercial lá no Pará. Ah, É legal. um mini shopping com um restaurante em cima, assim, legal. Sim. Bacana. Então, pessoal, hoje a gente falou de climatização, falamos de renovação de ar, falamos de recirculação, água quente, boiler, aquecedor, piscina, climatização. Um Acho que pouquinho foi de um tudo, né? pouquinho de tudo. Temos uma conversa para fazer sobre fotovoltaico. Dá para a gente Vamos deixar para conversar. uma segunda conversa, né? Acho que é Sim. importante. Já ganhei, É um tá? assunto bem amplo, né? Falar de Exatamente. conforto, falar disso tudo é um assunto muito amplo. Acho que hoje deu para a gente aprender um pouquinho, deu para a gente Inclusive, debater. vamos abrir caixa de pergunta lá para a galera e tiver mais perguntas. Futuramente, Legal. com certeza, a gente retoma essa conversa. Perfeito. Exato. É um Eu quero grande. agradecer muito, mas muito mesmo, pelo tempo. Nem doeu tanto. Passou rapidinho. É sempre muito bom falar daquilo que a gente vive, né? E eu vivo isso há mais de 20 anos. Isso é muito prazeroso poder. E uma coisa que é muito importante aí para os haters de plantão, caso venham, que tudo que eu falei são os meus pontos de vista, assim, baseado na minha experiência, mas também com Perfeito. toda uma base técnica envolvida com isso, obviamente. Não é só achismo, né? A gente não é senhor da razão, nem nada disso. O conteúdo técnico aqui Claro. é tecnicamente visto por nós e quem discordar não tem problema algum. Inclusive, a gente está aberto para debater. Nós vamos até futuramente trazer usuários ou quem gosta de engenharia para participar um pouco dos nossos podcasts através de perguntas e vídeos que mandem seus
seus conteúdos para que a gente faça o debate, né? Então, Só me isso é bem permite, né? importante. Eu adoro quando não concorda comigo. Eu adoro. É É, uma oportunidade única de uma troca de aprendizado, de experiência, de melhorar, de crescer, né? joia, legal. Obrigado novamente, pessoal. Hoje foi o nosso segundo episódio da Tribcast. Nós vamos ter mais convidados, nós vamos ter mais conteúdo pela frente. O nosso primeiro episódio está lá na nossa rede. Quem não viu, a gente fala um pouco mais da nossa empresa, de como a gente trabalha, quem a gente é. E hoje a gente começou a nossa série de convidados. Vão ter mais alguns. Obrigado para quem ficou aí até o final. Foi um pouco extenso, mas o conteúdo é legal. Como todo mundo diz, senta o dedo no like. Vai lá no nosso Escreve, canal, ativa se o inscreve, sininho. ativa o sininho, faz tudo isso aí, tá? A gente vai estar na rede, isso aí vai estar no nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Comenta, compartilha, é isso aí. Valeu, obrigado, pessoal, mais uma vez. E daqui a pouco vai ter o terceiro episódio e a gente vem com novidades.